E o anime começa no ano de 2020. Uma garota tava correndo atrasada por seu primeiro dia de aula, eu acho. Enquanto corria, acabou trombando com um CLT, mas isso não é mais estranho aqui. Pois havia um cachorro andando de duas patas e ainda por cima vestindo roupas humanas. Eles são chamados de povo fera. A cena corta e é dito que a partir daquele ano, o Colégio Tsunora vai começar a receber alunos especiais. Basicamente, participantes de um dos programas especiais para o povo fera. Inclusive, os homens cachorros são uma espécie rara que nasceram devido a um experimento muito tempo atrás. Que experimento foi esse? Só Deus sabe. E o maluco que fez isso aí deve estar queimando no inferno. Aliás, todos eles estão sendo vigiados em um único lugar, na província de Saitama, com aproximadamente 3.000 habitantes. Tirando o muro que cerca a cidade, eles vivem semelhante aos humanos, igualzinho, são comuns. Tem até alguns que visitam o lado humano. Por esse motivo, os status especiais foi dado para eles, para assim aprenderem sobre a sociedade humana. Uma garota fala que ouviu falar que eles eram bastante violentos, mas o professor responde que ela pode ficar tranquila quanto a isso. Afinal, os únicos que foram aprovados para participar foram amplamente examinados pelo governo. Dito isso, nossa garota finalmente chegou no colégio, mas os portões já estavam fechados. Ela decidiu dar a volta e notou que havia alguém parado no mesmo lugar, com o mesmo uniforme da escola. Ela pergunta se ele também havia se atrasado e ele responde que sim. Como é novata, acabou se perdendo e acabou vendo o portão fechar na sua cara. Uai, ela jogou a mochila pro outro lado e começou a subir o muro. Ele perguntou o que ela tava fazendo, isso daí não vai dar ruim não? Mas ela fala que tá tudo bem, afinal são estudantes daquele lugar. Ela deu a mão e notou que o cara aqui não é um cara não, é um cachorro de pelo e olhos azuis. Por um segundo ela ficou surpresa, nem notou que ele havia pegado na mão dela. Ele agradece, pois ela havia ajudado ele a tomar uma decisão. Rapaz, mas a menina aqui ficou em choque. Além de ter falado com o homem fera, ela havia feito contato corporal. Ele pergunta se ela não vai descer ou não consegue descer. Já que é assim, ele pegou ela pelos braços e trouxe pra baixo. E ainda disse que ela é leve demais. Finalmente descobriu o nome da protagonista, que é Mari. Só tem Mari aqui no canal. Por sorte, ela chegou antes da aula terminar, mas tava nervosa demais. Ela fala que foi agarrada e segurada e chamada de leve por um homem fera. O professor apareceu e logo atrás dele o cachorro de mais cedo. Esse daí é o novo aluno com status especial que havia sido mencionado mais cedo. O nome dele é Hidaka Tsunagi. Os garotos do fundão já começaram a falar mal. Como assim ele vai estudar na nossa turma? Aliás, ele vai sentar do lado da nossa garota? Por que eu tô falando assim? Isso é estranho. Aliás, ele também é estudante do ensino médio com 16 anos. A Mari pensa que o lindo céu que ela sempre olhou agora estava bloqueado por uma grande parede de pelos azuis. No intervalo, os alunos estavam falando sobre o Hidoka ter uma voz muito profunda. Sem falar que o rosto dele é literalmente o rosto de um cachorro. No lado de fora tava cheio de paparazzi tirando foto. Parece até que nunca viram um homem-cachorro falar e andar sobre duas pernas. A Mari tava incomodada. Essa gente aí tá falando muito alto na frente dele. Tomara que morda todo mundo aí. Ela resolveu agradecer por mais cedo, mas um garoto apareceu perguntando se ele podia falar com o cachorro. Rapaz, assim do nada, o Hidaka ficou até meio irritado. Esse miserável aqui tava zombando dele, sendo que o povo fera também são humanos. Seus ancestrais pode até ter se misturado com cachorro? De repente, ele toma um cascudo na cabeça pra largar de ser trouxa. Como é que ele faz uma pergunta dessa, rapaz, pra um cachorro? Ele parece até um macaco. Não foi eu que disse não, viu? Foi esse cara aqui que falou. Ele pergunta se ele iria gostar se alguém perguntasse se ele consegue falar com outros macacos. Que é isso, rapaz? Mas o Hidaka fala que tá tudo bem, ele nunca viu outros cachorros. Então, quando ele encontrar um, vai tentar falar com ele. O maluco aqui ficou surpreso, ele tava tranquilão. Ele responde que não pode ficar bravo. O cara pergunta do porquê, algum tipo de regra, mas foi ignorado. Aliás, o nome dessa figura aqui é Aida Ryukihiro. As amigas da Mari chamaram ela, então ela teve que sair. Mas naquele dia, apesar do seu enorme tamanho e da sua aparência chamativa, podemos dizer assim, ele era mais quieto do que qualquer outra pessoa da sala enquanto estudava. Obviamente, nossa garota ficou bastante curiosa, né? Afinal, ele senta do ladinho dela todo santo dia. Até agora, sua vida havia sido bastante normal. Ela iria pro colégio, faria novos amigos, faria caminhada nos seus dias de folga. Mas a sua visão do que é normal está começando a ficar cheia de coisas diferentes. Agora ela só consegue pensar se vai conseguir falar com ele amanhã. Mas de repente ela viu um grupo de garotos fazendo bullying com Hidoka, falando que ele era apavorante, grande e irritante. Mas nosso garoto apenas pede desculpas, pois não estava conseguindo passar. Mas esse lixo aqui responde que é porque ali não tem caminho pra ele passar. Novamente ele pede desculpas, pois gostaria de ir pra casa, mas o moleque aqui chama ele de besta e pergunta se ele é surdo. Ou talvez ele não consiga entender palavras humanas, afinal ele não passa de um cachorro. A Mari correu pra ajudar, mas o Hidaka simplesmente pulou a barra e passou pro outro lado. Só que ele não viu nossa garota e pra evitar colidir com ela, ele caiu dentro do rio. Ela ficou desesperada, sem saber o que deveria fazer. Mas calma lá, o povo fera não sabe nadar não, porque o maluco aqui sumiu dentro do rio. Ela não ficou pensando muito não, tirou a mochila das costas e pulou dentro do rio. Mas obviamente
obviamente ele sabe nadar e conseguiu sair dali sozinho. Mas pergunta do porquê ela fez aquilo. Ela responde que foi culpa dele ter caído dentro do rio e pensou que ele não sabia nadar. Mas ele fala que sabe nadar e na verdade foi ela que quase morreu afogada. De fato, é verdade, ela agradece por ter sido salva e agradece também por ele ter ajudado ela a descer do muro hoje mais cedo. Ela queria falar isso há muito tempo. E o que é isso aqui? O menino tá com o rabo mexendo? Afinal, aquela foi a primeira vez que um humano havia agradecido ele por ter feito alguma coisa. Ele agradece por ela ter se preocupado e como assim tem um cachorro ficando coradinho? Mas bom, ela pergunta do porquê ele não arrebentou aqueles trombadinha na porrada. Ele responde que ficou bastante irritado, mas é assim que os humanos são. E caso ele se deixe levar pela raiva, aí sim ele será chamado de monstro. Ele quer continuar sendo uma pessoa e pra isso deve aceitar aquilo que é normal ao seu redor. Tempo depois, a Mari chegou em casa falando que caiu dentro do rio, mas a mãe ficou surpresa, sua filha estava completamente encharcada e acompanhada por um homem fera. Mas fazer o que, né? O rio é sujo e ela mandou que eles fossem tomar banho rápido para não pegar um resfriado, o cachorro com resfriado. Tempo depois, ela estava agradecendo a mãe, que fala que tá tudo bem. A Mari chamou minha sogra para mostrar ali o negócio e o Hidaka tava tentando falar com o cachorro, mas obviamente ele não consegue entender um único latido sequer. A Mari pensa que ele é seu colega de classe e que é apenas um garoto bastante sensível. Tempo depois, ela bateu na porta do banheiro quando ele estava prestes a tomar banho. Ela pediu sua camisa para lavar e acabou vendo o corpão musculoso que ele possui. Na hora bateu na porta, bicho safado. Mas ele fala que tá tudo bem, ela pode entrar, não tem problema não, afinal a casa é dela. Sendo assim, ela colocou a roupa para lavar enquanto pensa que o povo fera é coberto de pelos. Mas esse abdômen é muito definido. Na hora ela pensou que tá parecendo uma pervertida. Tentou pegar o desinfetante ali, mas tava muito alto, ela teve que se esforçar quando ele decidiu dar uma ajudinha, mas tava muito perto e acabou batendo o focinho na boca dela. Ele pediu desculpas, mas ela fala que tava tudo bem e meteu o pé. Mas olha só, ela tá toda coradinha, que estranho. Enquanto ele pensa que ela tem um cheiro muito doce, um cheiro que flui direto da boca pro estômago. O coração tá batendo muito rápido e não é só o dele não, o dela também tá. Pronto, começou a putaria. Véi, que negócio estranho. Quem foi que fez esse anime aqui? Dia seguinte, cedinho, nossa garota tava correndo com seu cachorro, mas ficou cansada. Enquanto Hidoka tava indo pro colégio, quando de repente alguém pulou nas costas dele. De repente um monte de gente apareceu, gente não, cachorro, perguntando se ele tava sendo intimidado ou algo do tipo. Mas ele ficou irritado e mandou todo mundo meter o pé. Ele não tá querendo ser mimado não. Então a cena muda pro colégio pra ele fazer uma cesta incrível, mas aí também é muita apelação. Todo mundo ficou perplexo com a cesta daquele nível, só era possível ver em torneios mundiais. O trouxa ali mandou ele entrar pro time de basquete, mas o povo fera não pode participar de clubes esportivos, até porque seria muito roubado. A Mari tava ali no fundo, pensando que queria continuar observando ele, viu o tanquinho e logo ficou toda coradinha, lembrando o que havia acontecido ontem. As amigas perguntam se ela tava curiosa sobre o Homem-Fera, mas ela responde que não. Obviamente elas não acreditaram e querem saber mais detalhes depois. O jogo acabou e esses trouxas aqui estavam falando que aquela aberração ganhou vários pontos. E foi por causa disso que eles acabaram perdendo. Tempo depois, nossa garota tava indo levar os equipamentos para o depósito, mas olha só quem tava ajudando ela, nosso peludo da vez. Toda animada, ela fala que foi incrível ele jogando basquete, sem falar que ele marcou vários pontos. E o cachorro com vergonha! Ele revela ser bom em tudo que envolve esporte físico. A Mari pensa que ele tá muito fofo com as orelhinhas mexendo daquela forma. Por algum motivo, ela deseja conversar ainda mais com ele. De repente, alguém empurrou as barras de ferro contra ela. Foi o merdinha do time de basquete, esse trouxa aqui, que ainda por cima trancou eles dentro do depósito. Se passou um tempo e o Aido tava sentindo falta do Hidaka. Os trouxas apareceram falando que deixaram alguma coisa cair em cima dele e agora estavam planejando jogar o livro dele no lixo. O lixo humano, merdinha de cabelo branco aqui, fala que eles fizeram um excelente trabalho. Enquanto isso, Hidaka pulou na frente para proteger a Mari de ser atingida e acabar se machucando. Ela não se feriu, mas ele machucou a mão. Pata, não sei como deve falar. Ele pede desculpas por ter arrastado ela pra tudo aquilo, mas ela responde que não é culpa dele não, mas sim daqueles trouxas miseráveis que prenderam eles ali dentro. Ela amarrou uma toalhinha na mão dele e fala que tá bem fria até. Ele responde que geralmente elas estavam quentes, tão quente quanto a mão humana, mas fica fria no colégio por conta do seu nervosismo. Cachorro que fica nervoso. A menina amarrou o pano como se estivesse morrendo. Hidaka teve que ajeitar com mais força. Ele já estava acostumado com isso, porque na cidade do povo fera não tem muitos hospitais. Basicamente, eles só são levados para os hospitais humanos caso fique muito debilitado. E por esse motivo, ele deseja o mais rápido possível se tornar um médico. Assim, ele vai construir um lugar na cidade para conseguir tratar pelo menos de casos pequenos. Mas agora ele começou a pensar que em um colégio humano ele não vai conseguir estudar em paz. Ele tá se esforçando para não machucar ninguém, mas não sabe até onde vai conseguir suporte.
importar. A Mari pensa que passar o tempo no colégio é algo comum pra eles. Ela pegou na mão dele enquanto pensa que gostaria que ninguém atrapalhasse o seu sonho. E fala que se ele ficar sempre nervoso, vai acabar deixando ele cansado e assim dificultando seus estudos. E bom, talvez ela possa ajudá-la a esquecer, afinal ele é seu amigo. Na hora ela ficou toda vermelhinha, deu pra trás e acabou tropeçando e caindo. Ela quase bateu com a cabeça, mas novamente ele segurou ela bem de perto. Ela pegou na mão dele e percebeu que tava bem quentinha agora. Rapaz, de repente ele começou a cheirar ela. Havia um aroma doce muito forte e ele não tava conseguindo se segurar. De repente ele começou a lamber o pescoço dela. Que é isso aqui, cachorro? Pouca vergonha. Ele perdeu a cabeça, começou a lamber enquanto ela se perguntava como aquilo aconteceu. Ele é muito forte, ela não tava conseguindo se mover e ele veio com a bocona e o episódio terminou pelo bem da monetização do ADM. E se você gostou, e eu não sei porque você iria gostar desse negócio aqui, deixa o seu like aí pro próximo episódio. O episódio começa de onde o anterior havia parado, com o cachorrão tentando degustar a nossa garota. Por sorte, o Aida apareceu chamando pelo Hidaka. Mas tava difícil retirar aquele negócio da porta. Sem falar que o Oshi e os amigos dele tava tentando aprontar alguma coisa contra o Hidaka. Aliás, ele caiu pra trás com a voz saliente e ele responde que tava ali dentro sim. Tanto ele quanto nossa garota tava bastante ofegante. O tarado aqui tá com o rabo balançando e mordendo a mão, senão teria feito outra coisa. Mas ele tava se machucando e ela tentou mandar ele parar, mas o corno mandou ela se afastar. Pelo menos pediu desculpa por ter assustado ela daquela forma. O Aida finalmente abriu a porta e viu que nossa garota tava lá também. O Hidaka simplesmente levantou e foi embora enquanto a Mari pensa que havia ficado com muito medo. Ele realmente parecia uma fera, mas ela se pergunta o que deve fazer. O calor do corpo dele enquanto tava em cima dela. O toque da sua língua. Isso daqui já tá ficando muito estranho, menina. Você não vai parar, não? Ela fala que gostou literalmente. Ai. O Hidaka ainda tava ofegante também. Afinal, aquele cheirinho doce que ela tem foi tão forte que ele não sabia o que deveria fazer e acabou entrando no cio? Oh, meu, que é isso, cara? Isso aí não era cheiro de sabonete, não. Agora ele tá morrendo de medo, afinal ele não deveria ter esse tipo de sentimento. Ela havia dito que ele tava machucado, mas agora quem realmente deve estar machucada é ela emocionalmente. O Aida notou que ela tava estranha e perguntou se alguma coisa havia acontecido lá dentro. Ele sabe que o Hidaka não é uma pessoa malvada, mas naquela sala trancada tudo poderia acontecer. Sem falar que ele é um cara muito forte, ela toda franjinha. Ela responde que seu coração estava um pouco acelerado. Todavia, tanto sua mente quanto seu corpo estavam uma bagunça danada. Mas ela não sabe como falar do Hidaka depois que tudo aquilo aconteceu. Tudo que ela consegue colocar em palavras agora são seus próprios sentimentos. Rapaz, ela pergunta se ele acha estranho ter seu coração roubado por uma fera. Menina, tu tá... Oh, meu Deus do céu, não sei nem o que falar. O miserável ainda fala que não é estranho não, na verdade é muito legal. Mas no fim ele pediu desculpas pela falta de consideração da sua parte. A Mari diz que tá tudo bem, ela só não precisa perder a cabeça. Mas de repente eles viram um grupo de trouxa com material do Hidaka. Eles estavam querendo jogar aquilo o mais longe possível. O Aida não perdeu tempo, pulou a janela e perguntou o que eles estavam tentando fazer. Aquilo era do Hidaka, então é bom eles devolver e pedir desculpa por ter trancado ele no galpão. Oxi é o nome do cara mesmo, viu? Perguntando porque ele tava do lado daquele homem fera. Aquele negócio basicamente quebrou o balanceamento da turma. Tem menos inteligência do que um humano e um físico muito melhor. Mas o Aida disse que não tá entendendo não, ou quase isso. Um ser metade fera e metade homem apareceu de repente com a vida totalmente diferente. Mas pra ele, isso parece bastante divertido. A Mari pensa que ela pensa do mesmo jeito que ele pensa. Mas o Oshi manda que eles continuem assim e já vão acabar sendo devorados. A Mari quase foi. Só assim pra perceber o quanto os humanos são fracos diante daquela coisa. Mas antes de ser encurralado, eles irão acabar com ele. Ele arremessou o livro, mas nossa garota pensou rápido e conseguiu recuperar. Eles tentaram jogar outro, mas o Aida não deixou. Trouxa aqui arremessou um contra a nossa garota. Por sorte, o Hidaka apareceu e conseguiu segurar. Ele pergunta se ela tá ferida, mas ela fala que não. O Oshi pergunta o que é que ele tá fazendo ali, que responde ter ouvido a voz dele lá dentro do colégio. Botou ele contra a parede e começou a rosnar como um cachorro. Rapaz, esse daqui tem muita coragem, viu? Mandou ele parar de fazer isso e falar com palavras, já que ele sabe falar. O Hidaka então manda ele parar de culpar os homens feras pela sua própria fraqueza. Na hora, o trouxa ficou de cara no chão e decidiu ir embora. O Aida começou a se esfregar nele, falando que ele havia ficado bravinho e a voz dele ficou toda rouca. Mas ele ficou irritado e falou que a culpa é deles. Ele se coloca
colocaram em perigo, ele só precisava comprar outro livro. Esse bucha aí é rico, é? Não há motivo pra eles se machucarem, não. Então eles não precisam defendê-lo quando não estiver por perto. A Mari entregou os livros e disse que era necessário. Afinal, o seu futuro dependia daquilo. Sem falar que ela ficou muito feliz em fazer alguma coisa além de esquentar as mãos dele. E o Aida fala que mesmo que ele passe 3 anos segurando sua raiva, ele vai ajudar. Afinal, ele também quer ter uma vida escolar divertida ao lado do cachorrão que colocou ele pra cima das costas e mandou ele parar de bancar o cara legal, sendo todo magrelo. A Mari aqui tá morrendo de inveja, ela também queria tocar no pelo sedoso que ele tem. Mas o Hidaka fala que não quer que eles digam que estão felizes e que vão ajudar ele. Todavia, ele também gosta deles do jeito humano. O Aida teve uma brilhante ideia de falar pra todo mundo que ele é um cara inofensivo. Assim, todo mundo vai parar de ficar falando besteira dele. A Mari pensa que o menino é um gênio, mas eu acho que os dois são burro. O Hidaka, coitado, não teve outra escolha a não se aceitar. Então, o Aida propôs uma reunião, mas nosso garoto disse que a Mari não vai poder participar? Como assim? O Aida pergunta do porquê, ele responde que tem um motivo pelo qual ele não pode ficar perto dela. Na hora, ela lembrou do que havia acontecido dentro do galpão. Tempo depois, durante a aula, o Aida disse que eles iriam se encontrar na sua casa e ela não poderia fugir, não. Todavia, ela pensa que depois que ele decidiu se enturmar com a turma, aquilo aconteceu. E agora parece que tem uma parede entre eles. Mas, bom, a tarde caiu e o Aida mandou que eles abrissem logo o jogo e colocassem tudo pra fora. Eles acabaram de concordar, os três queriam trabalhar juntos. Então, por que ele quer que a Mari não participe também? Os garotos ali estavam morrendo de medo, né? Ninguém vai baixar a guarda não, senão aquele homem-fera ali vai comer todo mundo, mas é de uma forma de comer mesmo. O Aida deu um susto, eles quase morreram do coração. Aliás, o Hidaka pergunta se hoje ele não vai ter treino de basquete. Ele fala que não, tá livre por causa das provas. Mas é bom ele parar de mudar de assunto e falar logo tudo. Porque ele não quer ficar perto da Mari. Bom, ele pergunta se ele já ouviu falar do ditado Lua Proibida. É basicamente um termo usado pra época de acasalamento dos homens-fera, que começa entre março e abril. Sem falar que é por causa disso que os homens-fera começam as aulas no meio do ano. Caso contrário, a sala iria virar uma sala do job animal. O sintoma disso é fadiga, então tonussil, resfriado, impulso, instintivo e tudo mais. O remédio que eles dão pra isso alivia os sintomas, mas não é uma cura não. Basicamente, ele tá no cio e tá querendo afiar um mangusto. Lutando contra seu desejo, ele não tem garantia que não vai acabar atacando alguém. Todavia, é dito que isso nunca aconteceu com ele. Como ele nasceu de um homem-fera e uma humana, suas características de fera são menores do que o normal. Mas o Aida ouviu dizer que os humanos e homens-fera nunca conseguiram fazer filhos, então como isso aconteceu? Mas ele mandou ele calar a boca e a Mari fala que isso aconteceu porque um homem-fera e uma humana acabaram se apaixonando e ela achou isso incrível. Tá bom então. E ele também acha isso incrível sempre que olha pros seus pais. Mas bom, como isso não afeta ele, não deveria ter problema, sem falar que ele já estava no mês de maio, então acabou-se. Todavia o Hidaka fala que hoje cedo ele empurrou a Mari no galpão e tentou fazer coisinhas com ela. Então mesmo sem passar pela lua proibida, ele se deixou levar pelo cheirinho doce de alguém que era compatível com ele. E como ele não tem imunidade ao cheiro de peixe, não sabe como se controlar e é melhor evitar. Afinal, ele não quer machucar os seus amigos por conta de um instinto idiota. A Mari tá ali pensando, como assim somos compatíveis? O Aida então decidiu recriar tudo que aconteceu dentro do galpão. Isso daí não vai dar certo não, viu, amigo? Ele trancou a porta e deixou os dois lá pra se conhecerem melhor. O Hidaka mandou ele parar de brincadeira e abrir logo aquela porta. Mas ele fala que aquilo de mais cedo pode ter sido um erro isolado, então eles podem tentar novamente e ver no que dá. A Mari decidiu fazer o teste pra ver quanto tempo até ele se perder completamente. Então depois ele pode decidir se vai ou não se afasta dela. De repente, o Aida ouviu um barulho forte na porta. Era o Hidaka que colocou a Mari contra ela. E fala que pode simplesmente acabar mordendo ela, esmagando ela e machucando ela. E o seu coração também. Todavia ela responde que não vai desistir fácil não, assim não. Oxe, meu Deus do céu. O Aida pergunta se tava tudo bem, o bichinho tava nervoso. O Hidaka fala que caso comece a escutar um cachorro rosnando, ele deve entrar imediatamente. Então eles começaram por um aperto de mão. Depois de entrelaçar os dedos e até aí tava tudo bem. Então ele aumentou o nível, tocando na cabeça dela. Enquanto a Mari se pergunta se é errado o coração dela começar a bater mais forte e quando ele toca, eu acho que não é errado não, é doentio. Todo mundo aí tem que ser internado. O autor, todo mundo no hospício. Já pensou fazer uma festa no hospício? O Hidaka fala que ela é pequena e macia e não tava conseguindo se acalmar. Toda coradinha, nossa garota pediu pra tocar nele também. Esse negócio de tocar não vai dar certo. Ela começou a mexer na orelha dele, que acabou fazendo cosquinha. De repente ele se assustou, acabou sentindo um cheiro de doce, mas tava tranquilo. O Aida tava tentando escutar alguma coisa, mas não dá pra ouvir absolutamente nada. O Hidaka tocou no rosto dela e por algum motivo ela fez um som bem estranho. Essa menina aqui tá com fogo no rabo. Ele começou a esfregar as mãos no rosto dela enquanto ela pensa que tá muito quentinho. Ih!
Ih, rapaz, ela fala que isso daqui é gostoso demais e a menina tá ficando fogosa. Calma os ânimos aqui, pessoal, vamos acalmar os ânimos. Na hora o Hidaka se sentiu estranho, ele não tava conseguindo mais se controlar. De repente ele abraçou a Mari, que disse que havia ficado muito fofa assim do nada. Rapaz, ela soltou que ama ele, agora nasce filhote. Tô falando, o cheiro doce aumentou, isso daí não é cheiro não, é cheiro de peixe grelhado. Ele jogou ela contra a Kami, começou a lamber o queixo dela. Ô YouTube, meu Deus do céu, reduz a monetização não. O Aida tentou abrir a porta, mas os moleques começaram a puxar ele e impediram que ele entrasse. Enquanto isso, Hidaka tava tentando tirar o uniforme da Mari. O que é que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Tô me sentindo um narrador de jogo de futebol. Ela se pergunta como isso aconteceu, momentos atrás tava tudo normal. Foi aí que ela percebeu que foi no exato momento que ela pensou que amava ele. Rapaz, o cachorrão começou a morder a coxa dela. O carinho dela por ele havia transbordado, tire suas próprias conclusões. O Hidaka pensa que tá ficando cada vez mais doce. Ele começou a se perguntar se era impossível resistir àquilo, ou se ele tava machucando ela. Rapaz, ele colocou ela de costas e disse que queria ela, agora já era. Mas se continuar assim, vai acabar igual no galpão. Então ela empurrou ele pra trás e mandou ele parar. Mas estava tudo bem, afinal ele não perdeu completamente o controle igual da primeira vez. Se ele não tava no cio, então ele pode se controlar assim. O Aida finalmente entrou e tava todo mundo calmo já. O Hidaka fala que o negócio ficou feio, porque ele demorou demais. Mas tá bom, né? Tempo depois, a Mari disse que ele fez tudo o que poderia pra impedir que aquilo acontecesse. Mas os sintomas acabaram aparecendo de todo jeito, então não tem como impedir. Obviamente o Hidaka tava com medo de machucar nossa garota novamente, mas ela havia dito que ele consegue controlar sim. Então ele vai conseguir enfrentar os seus instintos primitivos. Mas nossa garota, por algum motivo, tá tristinha, não sei porquê. Ô véi, que é isso aqui? Ó que você me faz narrar. Merece o like. E o episódio começa com nossa garota tomando aquele banho enquanto se perguntava se ela era culpada do Hidaka ter perdido o controle daquele jeito. E não somente por causa da sua atitude, mas sim do seu cheirinho de perfume lavanda. Ela lembrou do chupão na coxa e ficou toda coradinha, porque eu tô falando assim, eu não sei. Mas ela não pode fazer isso não. Ela precisa garantir que não vai se deixar levar pelas suas emoções. Senão o cachorrão vai acabar sofrendo demais. Na cozinha o pai dela tá falando que o Homem-Fera começou a trabalhar na sua empresa. Ultimamente tem aparecido muitos Homens-Fera, chega a ser assustador. Mas a mãe fala que parece muito normal quando você conversa com eles, né? Olha o look da nossa garota, eu achei bonito. Ela tá pensando que existem muitos lugares onde os Homens-Feras não podem entrar ou trabalhar. E com certeza o amor romântico seria a última coisa permitida. Eles nascem com emoções humanas, mas têm cara de cachorro e morrem igual um cachorro. Se apaixonar por um Homem-Fera é algo que não poderia ser aceito, ela se pergunta isso. De repente, ela recebeu uma mensagem do Aida e do Hidaka. A menina aqui ficou feliz demais, mandou um ok com emoji de cachorro. Mas agora ela tá querendo mandar mensagem de boa noite no privado do cachorrão. A cena corta pro Hidaka, que tava estudando, quando de repente recebeu uma mensagem da Mari, falando que gostaria de conversar bastante com ele amanhã. Ele ficou tão feliz que começou a balançar o rabo, que estranho. Já se passaram 2 dias desde que tudo aquilo aconteceu, mas só de lembrar de como ele é fofo, ele já tá ficando eufórico. Todavia, ela é apenas uma garota humana e isso não pode acontecer não. Então, no dia seguinte, na hora do almoço, nossa garota foi convidada pelas amigas pra comer juntas. Mas o Aida também tava chamando ela pra comer junto do Hidaka. Então a Mari também chamou suas amigas, mas obviamente elas recusaram. Nem a pau que elas vão comer junto com aquele Homem-Fera. Mas entregou alguns bolinhos pra nossa garota, que pediu desculpas. Mas ela fala que tá tudo bem, ela pode fazer como quiser. Mas estão interessadas no interesse dela por aquela criatura e quer saber de tudo que aconteceu depois. Tempo depois, o Aida tava falando que não pode fazer o Hidaka se enturmar assim tão rápido não. Mas a impressão dele deve mudar se começar a andar com eles. O Hidaka ficou aliviado, essa foi a ideia mais prática e simples que ele já teve. Por algum motivo, a Mari não consegue tirar o olho dele. Eu acho que ele falou cedo demais, porque o maluco do Aida aqui tava querendo sair empurrando ele pelo corredor do colégio. Enquanto a Mari tá pensando que a boca dele é muito grande. Como assim, menina? Ele pergunta se tem alguma coisa na cara dele, mas ela fala que não. É que o jeito que ele come é divertido de olhar e ela fala isso toda envergonhada. Ele pergunta se ela quer um pedaço, ela responde que sim. Ele pergunta qual, pois ficou curioso no que ela vai escolher. Por algum motivo, ele fala de um jeito sedutor. Esse cachorro aqui é muito safado. O Aida ficou de saco cheio, ele tava segurando vela naquela situação. Ele tava tentando estudar, mas eles ficam nessa relação o tempo todo. Assim não vai dar não, ele vai reprovar e não vai poder jogar no time titular. Mas o Hidaka fala que isso aqui é fácil demais, é só usar a fórmula mágica. Na hora eles perceberam que esse maluco, além de forte, é inteligente demais. Assim não tem condição não. Então, no dia seguinte, as provas começaram, tava todo mundo concentrado. E, rapaz, o cachorro é um inteligente mesmo, ficou em primeiro lugar na turma. Aliás, o Aida não reprovou graças a ele. A Mari foi dar os parabéns pra sua amiga que havia ficado em segundo lugar, mas a menina afastou ela pra trás e fala que os Homens-Feras deveriam desaparecer da face da terra e foi embora. Tempo depois, o Aida tava falando que o Hidaka é inteligente demais e se pergunta se ele já havia visto. Todavia, ele não tá sabendo de nada não, esse moleque.
moleque. Enquanto isso, a amiga da Mari tava observando as notas da turma e de repente saiu correndo. No passado, a mãe da Ayano, a de cabelo preto, tava feliz por ela ter tirado a melhor nota da sala. Mas ela gostava de escrever e havia feito algo novo e pediu para que sua mãe pudesse ler. Mas ela disse que prefere ver ela estudando do que escrevendo essas coisas. Mesmo assim, a Ayano pediu para ele olhar. Ela havia feito isso com muito esforço e a mãe dela simplesmente ignorou. Foi quando ela apareceu e disse que poderia ler o que ela havia escrito. É dito que estudar e tirar boas notas é algo que todo mundo faz, menos eu, é claro. E ela queria ser elogiada por algo que ela mesma havia escrito com amor. A Hitsuka havia ligado pro celular dela, mas a menina havia sumido de repente. Tempo depois, o Aida meteu o pé e foi treinar no horário de almoço. Enquanto isso, nossa garotinha tava toda empolgadinha mostrando o resultado das notas. Quando de repente a Hitsuka apareceu perguntando se ela havia visto a Ayano, mas ela responde que não viu não. Mas pensando bem, hoje ela tava muito estranha. De repente, a menina mandou nosso dogão encontrar ela pelo cheiro do celular. Afinal, a culpa disso é tudo dele? Como assim? Ele fala que consegue, mas ele não teve culpa de nada não. Todavia, ele ficou em primeiro lugar no teste e ela gostaria de ser escritora desde pequena. Mas seus pais nunca reconheceram esse sonho, muito menos apoiaram ela. Enquanto ela não relaxasse no colégio e entrasse em uma universidade boa e obviamente não tirasse o primeiro lugar nas notas, ela não teria permissão para continuar escrevendo seu romance. Mas agora que ela ficou em segundo lugar, ela não vai mais poder fazer aquilo que ela ama. Agora ela deve estar em qualquer lugar totalmente arrasada, então ela precisa da ajuda do Hidaka. A Mari tenta falar que ele não tirou o primeiro lugar por maldade não, mas a Hitsuka sabe disso, todavia não consegue tirar aquilo da cabeça. O Hidaka diz que vai ajudar a encontrar ela pelo cheiro do celular. Ele pergunta se tava tudo bem e ela responde que sim. Afinal, se ele não ajudar agora, aí sim seria muita maldade. Ele deu uma cheirada e a cena já corta pra Hitsuka correndo feito maluca pela escadaria. Ela foi até o terraço onde finalmente encontrou a Ayano, mas ela se pergunta se ela iria pular do telhado. Mas ela só tava ali pra jogar o seu caderno fora. Já que ela não pode mais escrever, então ela não quer ficar com ele. A Hitsuka ficou irritada, ela ainda tava no meio da leitura, sem falar que aquele lugar ali não é de jogar lixo não. A Mari deu uma olhada e ele havia caído no segundo andar, assim não tem como pegar não. O Hidaka pergunta se ela quer que ele vá pegar, mas ela não sabe direito. Ou se ela desistiu de continuar escrevendo suas histórias. Mas uma coisa é certa, ela gostaria de ler. Sendo assim, o Hidaka desceu pra buscar o maluco, simplesmente pulou e a Mari quase morreu do coração. Mas ele pegou o caderno e voltou subindo pela janela do prédio. E ainda pergunta se ele pode ler com o livro na boca. Tempo depois, eles estavam arrumando o caderno com fita isolante. Os três estavam lendo e gostando da história, enquanto a Ayano tava ali toda fofinha só observando. Mas ela pediu desculpas por ter dito que os homens feras deveriam desaparecer da face da terra. Acabou que ela ficou muito irritada por não ter ficado em primeiro lugar. Seus pais negam e não aceitam seu sonho. Então ela não consegue fazer nada contra o homem fera em esforço ou determinação, enquanto a própria existência deles é negada pelo resto do mundo. Mas o Hidaka fala que ele só tem determinação suficiente para conquistar suas próprias ambições. Sem falar que é muito melhor ouvir um amigo que te apoia do que um barulho que nega. Rapaz, ele deu uma rabada na Mari, que é isso? Na hora ela percebeu que ele quer dizer que ela estava ajudando o cachorrão de alguma forma. A Hitsuka fala que ele tem toda a razão. Sem falar que ela ama as histórias da Ayano. Então ela não deve jogar fora o seu sonho por qualquer besteira. Então é melhor ela continuar escrevendo e mostrando pra ela antes de qualquer pessoa no mundo. Obviamente que ela vai continuar tentando fazer os seus pais aceitar o sonho dela. Pra minha amiga, que elogia minhas histórias mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. E eu não sei o resto não, porque ela não terminou. Quando a Mari e o Hidaka tava indo embora, a Hitsuka apareceu agradecendo ele pela ajuda. A Mari ficou toda empolgada, falando que o Hidaka é incrível. De fato, ela fala que é e protegeu o caderno. Isso mostra que ele é um cara muito legal. A Mari aqui ficou com ciúmes porque vai ter menina gostando dele e a Hitsuka percebeu. Deu até uma dica pra conquistar ele de vez. É estranho. Ela precisa mostrar o quanto as garotas humanas são fofas, chamando ele pra sair um encontro. Mas bom, depois disso as aulas finalmente acabaram e a Mari tava falando tudo o que aconteceu pro Aida. Ele ficou surpreso, parece que esses dois aqui se viraram muito bem sem ele por perto. Mas a Mari fala que foi tudo graças a ele, que disse que eles deveriam ter uma visão de escola divertida. Uai, do nada ele começou a fazer carinho na cabeça dela. Ele ficou assustado e pediu desculpa. Ele faz isso quando seus irmãos elogiam ele. A Mari pergunta se agora ela virou a irmãzinha dele. Ele iria falar alguma coisa, mas com esse rostinho de princesa ele decidiu deixar pra lá. Tu pensa que me engana, mas não me engana não, seu trouxa. Você tá chonadão na nossa garota. Mas o cachorrão teve mais atitude, meu amigo. Já perdeu pro cachorrão. Nada ainda é mais do que você. Aliás, ele queria perguntar se ela gostava do Hidaka, mas não conseguiu fazer isso. Tempo depois, ela tava indo embora, mas na porta do colégio, o Hidaka tava esperando por ela. Caminhando pra casa, ele fala que fez um exame sobre aquela parada do cio. O resultado foi que não tem nada de errado com ele, mas ele precisa controlar sua reação a certos tipos de cheiro. E depois eles irão verificar o seu progresso. A Mari pediu desculpas
por fazer ele sofrer tanto assim. Todavia, ele já sabia que algo assim iria acontecer em algum momento. Basicamente, se sentia atraído por alguma pessoa. E ele diz ficar feliz que seja pela nossa garota. Como assim? Rapaz, a Mari pensa que não quer que seu coração se encha ainda mais de felicidade. Começou a chover e ele ficou em cima dela pra proteger ela do pingo de chuva. Rapaz, ele disse que caminhar pra casa junto com ela deixa ele muito feliz e quer continuar sendo útil pra ela. Basicamente, declarou pra ela, e foi isso mesmo. A Mari tá tentando ao máximo conter seus sentimentos pra eles não transbordarem novamente. A moça aqui tava se perguntando se aquele homem fera tava tentando atacar essa garota. Ela percebeu e pegou na mão dele, toda feliz. O sinal abriu e ele pergunta se ela tem certeza. Ela responde que sim, não tá fazendo nada de errado. Aliás, ela tava muito feliz por poder ir pra casa com ele. Todavia, naquele momento, seu coração esperançoso tava ainda mais carente. Mesmo que ela deva tomar cuidado com esse desejo de um relacionamento com ele, do nada ela pergunta se ele vai fazer alguma coisa nesse sábado. Ele fala que não e isso parece ótimo. Ele pensou que iria sair os três juntos e a Mari aqui ficou de cara no chão. E o primeiro fora, você nunca esquece, eu acho. Eu nunca tomei um fora, hein? O episódio começa com Hidaka chamando Aida pra sair junto com eles. Obviamente que ela aceitou, mas olhando pra nossa garota de um jeito meio estranho, ele acabou deixando isso pra próxima e usou como desculpa que ele vai praticar pra poder participar do time titular. O Hidaka pergunta se ele não tem tempo pra se divertir ou se ele acha que vai conseguir ser titular. O Aida responde que tá bastante confiante, mas recentemente acabou dando uma esticada. Então a distância de arremesso dele com a bola tá meio errada. O Hidaka se ofereceu pra ajudar enquanto nossa garota tava pensativa. O Aida havia aceitado, mas de repente mudou de ideia. Mas talvez ela só esteja pensando demais. Tempo depois, estavam os três praticando basquete. O Hidaka tava ajudando no ângulo de arremesso do Aida enquanto nossa garota tava observando. Ela sabe que queria tentar sair em um encontro com ele, mas adora esse clima gostoso que o Aida consegue criar. E também tem um jeitinho que o Hidaka falou dos três. Faz até parecer que eles são próximos. Tempo depois, a Mari tava falando que seria muito bom se o Aida pudesse ir junto com eles. Afinal, ela também quer que os três se encontrem fora do colégio. O Aida ficou feliz da vida e abriu até um sorrisão. Mas sempre tem aquele Zé Ruela que aparece atrapalhando o clima agradável. Esses dois trouxas aqui apareceram falando que os homens feras não podem participar do clube de esporte. Então é melhor não deixar ele tocar na bola. Afinal, se alguma coisa acontecer, o time de basquete vai receber a culpa. O Aida pede desculpas, mas agora é hora do almoço e ele só tava praticando e se divertindo com seus amigos. De repente, o clima mudou completamente. Todo mundo parou pra olhar. Os alunos do terceiro ano estavam cercando aquele homem fera. A Mari ficou nervosa, eles estavam sendo repreendidos ou eles estavam sendo zombados? Os moleques perguntam se o Aida ainda quer jogar nas eliminatórias. Se bem que ele não precisa, afinal é muito ruim. O Aida ficou irritado e arremessou a bola contra a cesta de basquete. Ele fala que é exatamente por isso que ele tava treinando, pra deixar de ser ruim. E ainda fala que já que ele não pode praticar com Hidaka, então eles dois vai ter que ajudar. De repente, um tal de Yamagi apareceu subindo nas costas do Aida, pedindo pra jogar também. Ele queria tentar jogar uma partida contra o Homem-Fera. Ele tá querendo fazer um 3v3, veteranos contra novato. E tempo depois, o Aida tava pedindo desculpas, se deixou levar pelo momento, ele aceitou. O Hidaka fala que tá tudo bem, ninguém gosta de ser zombado daquele jeito. Ele deveria até ter ficado mais irritado. Ela não sabe o rumo que esse negócio vai tomar, mas agora eles vão ver o quanto o Aida é bom no basquete. Tempo depois, a partida começou e o placar tava 6-12. Obviamente que o time veterano tava ganhando. E já era esperado, né não? O povo tá falando que é porque eles têm um homem fera. A Mari tava jogando também, quase se arrebentou no chão, a coitada, mas conseguiu passar a bola. O Hidaka mostrou sua habilidade passando pelos três e marcando a cesta. O Aida pensa que ele é demais. Tava marcando os pontos enquanto dava suporte pro time. A Mari também tava se esforçando sem hesitar, enquanto ele queria que todo mundo visse o quanto esses dois são incríveis. Ele perdeu a bola, mas o Hidaka recuperou, fez um passe longo, o Aida encaixou a bola na cesta. Então o jogo terminou e o Amagi achou aquilo incrível. Ele não vê a hora do Aida virar titular pra eles jogarem junto novamente. Sem falar que agora eles não podem falar nada contra o Homem-Fera, afinal jogaram com ele. Tempo depois, o Aida tava falando que foi um jogaço, mas eles acabaram perdendo. Uns caras apareceram falando que a partida foi demais. Sem falar que o Homem-Fera jogou muito, mesmo tendo perdendo. O Aida ficou irritado e esses trouxas não param de falar que eles acabaram perdendo. Mas durante o jogo ele conseguiu perceber o quanto aqueles dois estavam se esforçando. Isso acabou deixando ele tão feliz que esqueceu de fazer aqueles dois engolir o que havia dito. Mas acho até que eles mudaram de ideia depois daquilo. A Mari pergunta se ele tava se incluindo nisso também. Tipo, ele foi muito legal fazendo aquela cesta.
Ih, rapaz, ele ficou todo coradinho com o elogio da nossa garota. Na hora, o Hidaka sentiu um cheiro estranho. Oh, ele vai querer comer o cara também? O Aida ficou envergonhado e deu um peteleco mandando ela parar com isso. Agora ele vai embora, tá morrendo de sede e tá todo suado. A Mari tentou ir atrás, mas quase caiu. Ela tá pensando que falou alguma coisa estranha. Bom, quer dizer, ela não ajudou grande coisas não, ela só ajudou. Não é como se ela tivesse dito aquilo pra animar ele. O Hidaka diz ter sentido o cheiro suave dele. Provavelmente ele só ficou envergonhado mesmo. Aliás, ele pergunta se nossa garota havia machucado a perna. Ela pergunta se ele percebeu, uai, era pra ser segredo? Ela vai até a enfermaria, mas ele fala que vai acabar inchando e doendo muito. E mandou ela não ficar assustada e pegou ela no colinho. Se ela conseguir controlar o seu cheirinho, vai dar tudo certo. Ela fala que vai tentar, mas obviamente não vai conseguir não. Seu rabinho balançando, seu pelo macio e seu abraço forte, tudo isso deixa ela muito feliz. Ele carregou ela um pouco, mas de repente começou a ficar ofegante e afastou ela pra trás. Não dava pra continuar carregando ela, mas a Mari não queria soltar dele. Eles foram até o laboratório de ciências. A Mari pediu desculpa por não ter conseguido impedir ele e ele por não ter conseguido ajudar o pezinho dela. E o que é que tá acontecendo aqui? Mas ela fala que é porque queria que ele ficasse perto dela? O Hidaka não se aguentou e acabou beijando na boca dela. Que é isso? Que nojo! Os dedos se entrelaçaram, coxa levantada e o negócio iria ficar doido aqui dentro. A Mari tava eufórica, mas o Hidaka conseguiu se conter e foi embora. Ela ficou tristinha, ela queria continuar, menina safada. É muito difícil se conter quando se está apaixonada por um... Deixa pra lá. Durante a aula, o Hidaka tava pensativo. Era pra ele ter conseguido se controlar com aquele nível de doçura, mas não conseguiu. Sem falar que ele acabou beijando ela sem pensar. Enquanto isso, o Aida tava se perguntando do porquê a Mari ainda não havia voltado. Será que aconteceu alguma coisa? Sem falar que ele não sabe do porquê sorriu daquele jeito. Eles são amigos e nada mais nada menos. Mas ela é tão sincera que chega a ser gostoso olhar pra ela. Sem falar que ela fica muito fofa quando sorri. Desse jeito ele vai acabar se apaixonando por ela. Tempo depois, ela finalmente voltou e a amiga pergunta onde é que ela tava. A aula já tinha acabado e ela demorou tudo isso. Ela responde que estava na enfermaria, mas a enfermeira demorou demais pra chegar. O Aida pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ela fala que não foi nada demais. Apenas torceu o tornozelo, mas já tava melhor. Ele diz entender e se ela precisar de alguma coisa, pode falar com ele. O Hidaka pergunta se ela conseguiu andar direito, ela fala que sim. Mas ficou um climão estranho, um climão de primeiro beijo e a Mari tava toda corada, igual pimentão vermelho no sol. A noite caiu, eles estavam conversando no grupo do WhatsApp pra saber onde é que eles deveriam ir amanhã. O Hidaka fala que os alunos com status especiais só podem ir até a biblioteca, escola, prefeitura, quem que vai na prefeitura? E hospitais, no dia de folga ainda, viu? A Mari acha isso cruel, não tem nenhum lugar pra se divertir, nenhum cinema, nenhuma boate, nem nada. E ela passou a mão nos beijos, minha filha tá no cio. Ela tem pensado naquilo enquanto tenta fingir que tá tudo normal. Ela quer falar tudo o que sente e depois deixar esses sentimentos de lado e se afastarem um pouco. Ela quer encerrar esse amor que só faz ela agir de forma egoísta. Mas bom, ela teve a brilhante ideia deles irem até o parque de cães que fica do lado da biblioteca. Então, no dia seguinte, lá estavam eles. No lugar cheio de cachorro, com um cachorro gigante que fala. O Aida ficou feliz por ele ter conseguido a permissão para ir até ali. Mas o Hidaka tem quase certeza que eles estavam prestes a sair da zona permitida. De repente, nossa garota apareceu com sua cachorrinha fofinha e peludinha. O Aida achou ela uma gracinha. O Hidaka cumprimentou o cachorro como se fosse gente. O Aida pergunta se ele já conhecia a cachorrinha, ele fala que sim. Já foi na casa dela uma vez. E o Aida ficou chateado. Enquanto a Mari tava secando ele, falando que ele ficou um cachorrão com aquelas roupas casuais. Ela tava até tonta da cabeça. Mas não pode deixar o seu coração disparar agora não. De repente, o Hidaka virou o centro das atenções. A galera tava se perguntando de que raça de cachorro ele era. Com certeza ele é um lobo, tem traço de lobo, lobo mau. Ele olhou e todo mundo começou a achar que ele é muito fofinho. Enquanto o Hidaka tava todo envergonhado. É a primeira vez que aquilo acontece. Tempo depois, uma garota chegou chamando pela Mari. O nome dela é Midori, que fala que ficou surpresa em ver a Mari com um homem fera ali. Afinal, ela nunca viu um daqueles num parque de cães. Mas a Mari ficou nervosa, ela não tá ali pra causar problemas não. A Midori disse que sabe disso. Na verdade, um homem fera ajudou ela enquanto ela sofreu um acidente dentro de um túnel. Ela até gostaria de cumprimentar o Hidaka. Afinal, os homens feras são legais e gentis. Tempo depois, os três estavam brincando com a Yuki. É o nome da cachorrinha. Tava todo mundo se divertindo, até mesmo o Hidaka. Mas o Aida de repente ficou irritadinho. Eles ficam falando Yuki isso, Yuki aquilo. Isso vai parecer
parecer que estão chamando por ele. Então ele sugeriu que eles começassem a se chamar pelo primeiro nome. Ele mandou a Mari chamar ele de Yukihiro e ele vai chamar ela de Mari. Mas ela ficou nervosa e essa é a primeira vez que um garoto chama ela pelo nome. É impressão minha ou o Hidaka aqui não tá gostando daquilo. Mas a Mari tomou coragem e chamou ele de Yukihiro-kun. Aliás, o Hidaka vai ter que chamar ela pelo primeiro nome também. Mas nossa garota tá morrendo de vontade de chamar ele de Tsunago-kun. Mas se ela fizer isso, com certeza o coração dela vai explodir. Mas o Hidaka fala que vai continuar chamando ela de Asaka. Não sei porquê. Mas bom, a Yuki começou a morder a perna do Yukihiro. A Mari fala que ela deve estar com sede, então ele se ofereceu pra ir dar água pra ela. Enquanto os dois ficaram sozinhos, perigoso. O Hidaka aproveitou pra pedir desculpa por ter beijado ela naquele dia. Ela ficou toda vermelhinha, mas disse que foi porque pediu pra que ele ficasse do lado dela. Então tava tudo bem, tá tudo bem, né? Um cachorro lhe beija. Mas ela queria ficar com ele. Afinal, gostar dele mais do que um amigo. Como assim? Eu até gritei, desculpa. E ficou feliz por ter beijado ela. Rapaz, o Hidaka pegou ela pelo braço e foram até um lugar onde ninguém pudesse ver nada ou ouvir. Ou o que é isso? Mas as garotas do parque ficaram desconfiadas. Aí tem coisa, viu? Eles foram atrás da biblioteca, mas a Mari fala que já estava terminando a conversa. Ela com certeza estava causando problemas pra ele. Ela pediu pra ele não fugir e agora tava forçando seus sentimentos pra ele. Ela até tentou manter a distância que ele mandou, mas não deu certo. Por isso eles podem voltar a ser amigos novamente quando ele soltar o braço dela. Mas de repente ele falou que gostava dela também. Como assim, meu Deus do céu? Abraçou ela, mas também acha que deveria manter a distância. Aquilo seria aceito se eles fossem apenas dois estudantes do ensino médio normal. Mas ela não vai poder ter um romance com ele. A Mari diz que não vai ser fácil manter a distância entre eles como namorados. Mas ela pergunta se não pode continuar amando ele. As pessoas ao seu redor não queriam aceitar isso daí não. Mas a Mari fala que tá tudo bem. Isso vai acontecer, mas é só ela manter distância fisicamente. Enquanto no seu coração ela vai continuar amando o Hidaka. Um laço entre eles que mais ninguém pode ver. Ele fala que ela é realmente incrível. É como se tivesse um monte de espinho na sua frente. Mas mesmo assim ela pulou abrindo caminho com o braço. Aquela é a primeira vez que ele se sente daquele jeito. Então ele quer valorizar aquele romance. E que também vai continuar amando nossa garota. Mas ele pergunta se ela vai conseguir continuar agindo normalmente. Ela fala que sim, mas pediu uma última coisa. Ela quer ser abraçada por ele, pois pode ser a última vez que isso vai acontecer. Rapaz, mas ele não só abraçou não, deu um chupão na boca dela. Que isso, que coisa estranha. E o pobre do Yukihiro tava vendo tudo ali atrás. Olha esse anime que vocês me faz trazer, meu Deus do céu. O episódio começa com Yukihiro perguntando onde diabos aqueles dois haviam se metido. A Mari fala que foi até o banheiro, mas isso não cola não. Como é que ela vai até o banheiro com um garoto, um cachorro, sei lá o que ele é? O safado do Hidaka fala que foi comprar uma bebida e deu até um chá gelado pra ele. Pediu desculpa pela demora, mas isso não vai ser o suficiente pra conquistar o seu coração não. Enquanto a Mari tá pensando que ainda não pode contar pra ele. Depois disso, a tarde caiu e cada um foi pra casa, cada um pro seu lado. Nossa garota ainda tava pensando que aquilo era um sonho. E ele até beijou a sua boquinha. Seu pelo tocava suavemente a sua pele, mas ela tem que parar de pensar nisso que não vai acabar gritando. Enquanto o Hidaka tava falando que ele não consegue conversar com o cachorro não. Mas de repente, o clima da conversa mudou. O Yukihiro logo perguntou se eles estavam namorando. O Hidaka pergunta se ele viu, ele responde que sim, mas não conseguiu ouvir nada. Apenas viu aqueles dois bem próximos um do outro. O Hidaka pensa que talvez ele não tenha visto o beijo saboroso que ele havia dado na Mari. Mas de fato, ele confirma que os dois haviam revelado seus verdadeiros sentimentos um pro outro. Com a voz falha, o Yukihiro parabeniza eles, mas o Hidaka fala que ele não estava namorando não. É difícil pra ele falar pra alguém que sempre vai estar ao seu lado. O Yukihiro diz entender, afinal ele é um homem fera. Vai ser difícil pra ele, mas vai tentar apoiar esses dois. Só de pensar que um cachorro peludo que anda de duas pernas e fala como um homem tem um abdômen trincado, beijando a Mari e deixa ele bem irritado. O Hidaka fala que dá pra perceber pelo cheiro dele e o trouxa ficou irritado. Como assim ele consegue perceber os sentimentos do outro pelo cheiro? Enquanto o Hidaka pensa que aqueles dois juntos iriam parecer um casal normal, mas nem a pau que ele vai ceder essa posição pra ele de mão beijada. Mas o Yukihiro fala que não pretende falar pra ela tudo que sente. Afinal, foi ele quem disse que queria aproveitar uma vida normal no ensino médio ao seu lado. Então ele não tem o direito de falar que quer disputar a Mari. Mas de fato, ele realmente gosta dela. Todavia, o tanto que ele se importa com ela se importa com ele também. Mas na hora ele toma um cascudo na cabeça pra largar de ser trouxa. O Hidaka fala que não quer que ele fique se segurando por causa dele. Se ele estiver irritado, então diga. Se quiser proteger ela, então proteja. Não tem graça sair com ele sabendo que ele tá tentando matar seus próprios sentimentos. Então, a partir de agora, eles serão rivais do amor? Que coisa estranha. O Yukihiro pulou nas costas dele e disse que esse trouxa tava todo cheio de si porque tava na
na vantagem. Tempo depois, o Hidaka chegou em casa, foi tomar banho e a mãe dele já havia preparado o jantar. Mas às vezes ele fica se perguntando como foi que seu pai e sua mãe começaram a namorar. Obviamente, ele não pode perguntar e não quer fazer essa pergunta. No passado, os médicos estavam falando que a Hidaka havia dado à luz a um menino homem-fera. Aquela foi a primeira vez que um humano conseguiu fazer isso. O pai do Hidaka pegou ele no colo e perguntou se ele ouviu alguma coisa, mas a mãe responde que não. É dito que eles sempre sorriram, não importava o que os outros pensassem. Mas ele nem mesmo consegue controlar seus próprios desejos, o que mostra que ele não estava nem na posição de dar sermão no Yukihiro. Mas se pergunta quantos obstáculos ele ainda terão que suportar. Dia seguinte, como sempre, nossa garota estava feliz, mas tão ansiosa que chegou cedo demais. Abriu a porta e quem estava na sala era o nosso lobão favorito. Isso daqui vai ser perigoso. Ela já decidiu logo sentar e comparar a lição de casa com ele, enquanto pensa que precisa agir normalmente. O Hidaka chamou o nome dela, a menina ficou toda arrepiada, a voz dele até falhou. Ele deu uma risadinha. É difícil demais manter a normalidade depois daquilo. De fato, é verdade, agora ela estava se sentindo menos focada do que antes. Ele sabe disso, mas eles precisam se esforçar. Pegou na mão dela, assim não tá ajudando não, seu miserável. Ela pode expressar tudo que sente, pois ele vai aceitar. Mas ela fala que isso seria um peso pra ele, por conta do cheiro, mas ele responde que tava tudo bem. Ele já percebeu que isso vai ser bem mais doloroso do que se ele fosse humano. Então, se ele for amar ela, não vai ter mais como parar? Como assim? Deu uma bitoquinha e disse que vai fazer o seu melhor pra andar de mãos dadas com ela com muito orgulho. Tempo depois, começou os preparativos para o festival esportivo, um clássico do colégio japonês. Tava todo mundo animado, mas a amiga da Mari quer saber quem é que fica animado pra correr em um sol quente de 50 graus embaixo d'água gelada. Bom, pelo menos é dito que você pode torcer pela garota que você gosta, o garoto, tanto faz. A Mari, coitada, tava com dor de barriga de tanto medo que ela tava de atrapalhar a corrida. O Yukihiro apareceu ali chamando a Mari de Mari, falando que o grupo de torcida tava querendo uma decoração. Então ele pergunta se ela conhece alguém do clube de artesanato. Ela fala que sim, mas esse trouxa do Yukihiro faz parte dele. As garotas ficaram surpresas, eles estavam se chamando pelo primeiro nome, meu Deus. A Hitsuka decidiu pegar a Mari emprestada um pouquinho e perguntou o que tava acontecendo. Elas querem saber por que ela tava chamando o Aida pelo primeiro nome assim de repente. Não vai me dizer que eles estavam namorando assim do nada? Ela responde que não e elas ficaram aliviadas. Já faz um tempo que elas notaram que ela tava louca de paixão pelo Hidaka. Mas ela responde que não é nada disso não e que chama ele pelo primeiro nome porque parece que tá chamando sua cachorrinha. Mas é verdade que ela tem sentimentos pelo Hidaka. Sem falar que tá muito longe o dia que eles irão poder ficar juntos em paz. Ela pediu desculpas, mas a Hitsuka mandou ela não fazer essa carinha não. Elas vão torcer por eles em silêncio. Enquanto o Hidaka tava falando que todo mundo é muito animado assim sempre. Obviamente que não, eles só devem estar empolgados porque vão interagir com outras turmas além do esporte. Um cara chegou ali perguntando se o Yukihiro e o Aida iriam fazer parte da corrida de 3 pernas. Ele responde que sim, então tiraram a sorte pra ver com quem iria participar. Nessa, o Yukihiro saiu ganhando, tirou a Mari, enquanto o Hidaka tirou uma tal de Taori. A Mari apareceu ali e por algum motivo esse trouxa escondeu o papel. Os trombadinhos da turma estavam pensando que o Hidaka já estava se enturmando e estavam querendo dar uma lição nele, enquanto naqueles dois durante o festival. Mas o Oshi tá irritado, ele já havia dito que não vai participar disso mais não. Tempo depois, nossa garota tava indo pra casa junto do Hidaka. Obviamente ela não tava quase conseguindo se aguentar. De repente o Hidaka simplesmente parou em uma pose Shed. Perguntou se ela tava se sentindo bem. Ela responde que não tava muito nervosa, quase não consegue falar direito. Ele riu da cara dela, desse jeito ela tá muito fofa. Aliás, ele pergunta que tipo de esporte é esse tal de arremesso de bola. Basicamente é só você jogar uma bolinha dentro do cesto, é fácil. Ela pergunta se os homens feras também tem festival esportivo, mas eu acho que não. Ele fala que quando era pequeno tinha corrida de resgate em caso de desastres, então é seu primeiro festival esportivo. Ela fala que vai torcer por ele quando estiverem no mesmo evento, garotinha assanhada. Aliás, ele havia esquecido de entregar o paninho dela daquele dia. Na verdade, ele comprou outro, porque aquele ficou sujo de sangue. Ela ficou muito feliz, ele também, e até começou a abanar o rabinho. Ele tentou fazer carinho na cabeça dela, mas de repente a rua encheu de gente, então ele não teve coragem. Mas pra tudo tem um jeito, ele passou o rabo na cara dela. Ih, rapaz, não dá lenha não que ela já fica fogosa. Pegou no rabo dele e foram embora correndo. Então, no dia seguinte, finalmente chegou o dia do festival e tava todo mundo a todo vapor. O calor tava comendo solto e o Hidaka também tava na prova de corrida e tá se destacando. Mas também
também o cachorro que não corre é aleijado. O trouxa do Oshi fala que isso daí já é apelação demais, é um pé no saco esse homem fera. Tá querendo passar o pé na frente dele pra derrubar ele. Mas o Hidaka ficou feliz que ele foi o único que não recuou. Todo o resto já havia desistido, então é bom ter alguém pra competir. Mas ele ficou estressado, não tá querendo competir com ele não. Nossa garota tava torcendo por ele, na hora a motivação bateu forte. A corrida iniciou e o miserável saiu na frente correndo mais rápido que um tiro. Foi tão rápido que não deu nem tempo de apertar o cronômetro. Obviamente ele chegou em primeiro lugar. Nossa garota foi a primeira a chegar e entregar uma toalhinha pra ele secar as orelhas. E ainda disse que ele realmente foi incrível e tem certeza que todo mundo pensou a mesma coisa. Então por isso ela também vai dar o seu melhor na corrida de 3 pernas. Ele agradece e deseja boa sorte, mas eu quero saber por que ela tá jogando terra da bunda na minha cara. Os moleques notaram que a Mari tava dando em cima daquele homem fera, mas era só aquela garota do tiro de esquisito que sempre anda junto. Dito isso, a Mari se juntou com Yukihiro, mas olhando pra ela, ele ficou todo apaixonado. Enquanto essa trouxa tava pensando naquele cachorro e o quanto legal ele foi agora há pouco. Mas Yukihiro tomou coragem, puxou ela pro peito e mandou ela pensar somente nele. Ela ficou toda coradinha, essa peste que não sabe o que quer. A disputa começou, Hidaka tava olhando de lado, enquanto ela tava pensando o que ele quis dizer com aquilo. No fim, eles ganharam em primeiro lugar. Ele fala que ela pensou em seus movimentos enquanto corria, então agradeceu. Na hora, ela percebeu que foi isso que ele quis dizer com aquilo e ficou toda envergonhada. Óbvio que era isso. Ó, só menina, tu não me reta não, menina. Ela pensou que ele tivesse revelado seus verdadeiros sentimentos e de fato foi isso. Olha a cara dele. Essa daí não sabe o que quer. Não sabe se quer dar pro cachorro ou ficar com o homem. Já tô me irritando com você. Mas, bom, a corrida do Hidaka vai começar, mas a diferença de altura aqui é absurda. A menina é um anão. A coitada tava muito assustada e ele é muito alto. Essa é a primeira vez que ela fica tão perto de um homem fera. Ela não sabe o que vai fazer se ele gritar com ela, coitada. Mas nosso garoto, gente boa, falou que ela pode correr no seu ritmo e pediu até autorização pra tocar nela. A corrida começou e nossa garota tava só observando aqueles dois agarradinhos. Mas, bom, pelo menos eles chegaram em quarto lugar. A garotinha fofinha, que eu gostei dela, toda bonitinha, eu achei. Sem falar que essa foi a primeira vez que ela ficou em quarto lugar e não em último. O Hidaka agradeceu pela corrida, ela ficou toda emocionadinha. Esse bicho é muito legal. Mas quem não gostou nada desse chamego todo foi a Mari. Tempo depois, nossa garota tava indo buscar uma toalha extra pro Hidaka quando bateu de frente com o Oshi. Os caras que tava com ele tentaram falar com a Mari, mas o trouxa atrapalhou. Mas bom, ela foi até a sala, pegou a toalha e quando o Hidaka de repente apareceu perguntando se ela tava fugindo do sol. Ela ficou com ciúmes dele na corrida de 3 pernas, mas ele foi lá, fechou a cortina e envolveu ela nos seus braços. Afinal, ele também queria ter corrido de ladinho com essa tamanduá do mato. Acabou. Menino indecisa, velho, não sabe o que quer. Episódio passado, vimos que o Hidaka tomou iniciativa e abraçou a Mari pra ela não ficar com ciúmes. Afinal, ele também queria correr com ela. Seus sentimentos eram iguais, mas os seus pensamentos eram um pouco impuros. Cachorro safado? Ele não queria que nenhum outro cara deixasse o cheiro dele nela. Ele não tava conseguindo se acalmar e começou a cheirar o pescocinho dela e ela ficou toda fogosa. Mas ela tem que parar com aquilo, senão alguém vai aparecer e já era. Mas o negócio tava muito gostoso. Eles iriam se beijar, mas por muita sorte, obrigado meu Deus, começou a chover e todo mundo voltou pra dentro. Ele pediu desculpas por ter tocado nela assim tão de repente e passou o dedo na boquinha dela. Mas ela fala que não tem problema não. Mas obviamente ela ficou muito assustada, ela não sabia o que tinha o cheiro de outra pessoa nela. Ela queria dizer que se tem algo que ela não consegue sentir e deixa ele incomodado, poderia tirar. Mas ela não consegue falar. Tempo depois, tava todo mundo muito preocupado. Parece que o Oshi tropeçou e torceu o tornozelo em ter se lascado todo no chão. Agora tava todo mundo decidindo o que iriam fazer, afinal ele é o âncora do revezamento. Mas a Mari achou isso muito estranho, ele tava todo sujo de terra. Daí ela lembrou daquilo que havia acontecido no corredor do colégio. Aqueles caras tava muito suspeito, mas tava todo mundo em pânico, alguém tem que ser o novo âncora. Tentaram chamar o Yukihiro, mas ele negou, já iria participar da corrida. O professor fala que já tava quase na hora, a chuva já parou. A garotinha tão bonitinha, tão fofinha, sugere que o Hidaka participe. Mas logo ela pediu desculpas, ficou muito envergonhada com todo mundo olhando pra ela, coitada. Mas ela tava certa, ninguém vai reclamar não. O Yukihiro pergunta se ele quer participar. O Hidaka responde que se ele não se importar que ele chegue em primeiro lugar, tá tudo bem. Todo mundo ficou animado, o cachorro tava muito confiante, mas também cachorro que não corre é aleijado. Já que é assim, o professor foi tentar fazer uma negociação com outro professor, mas a Mari tava inconformada com o que aconteceu com o Oshi. Ela foi lá e perguntou o que realmente havia acontecido. Ele responde que depois que saiu da sala, aqueles dois quebraram ele na porrada. Ela ficou assustada, como assim quebraram você na porrada, menino? Mas ele fala que obviamente estava mentindo. Agora ela tá confusa, é verdade ou é mentira? Mas logo Yukihiro apareceu, chamando ela pra corrida que já ia começar. Mas antes de ir, ela mandou o Oshi não ficar escondendo a sua dor sozinho. Então é bom ele ficar observando ela correr o
mais rápido que pode. Menina, com esse sorriso você vai conquistar mais um, tô te falando. Dito isso, a galera tava irritada. Esse maldito Homem-Fera vai participar de novo? Isso é trapaça. Mas não tem o que fazer, já foi combinado com o professor, então já pode perder. Não tem o que fazer mesmo não, é só perder. O time vermelho é composto pelo Aida, a Mari e o Hidaka, que aliás estava chamando muita atenção, mas ele se pergunta se realmente deveria fazer aquilo. Tava todo mundo xingando ele, chamando ele de ladrão, trapaceiro, vagabundo, tudo que é jeito. Menos maconheiro. Cachorro que fuma é foda. O Yukihiro responde que não tem problema não, a turma inteira concordou, então ele pode vencer. A Mari pegou no bracinho dele e falou que vai correr juntinho com ele. Assim ele ficou animado. Dito isso, a corrida finalmente começou e o time vermelho levou vantagem. Mas tava todo mundo mandando eles darem uma lição naquele Homem-Fera maldito. Cachorro trapaceiro, não subestime os humanos. A Mari se pergunta do porquê tava toda aquela gritaria. Ela tem certeza que o Hidaka estava conseguindo ouvir ainda melhor. O Yukihiro chegou e agora é a vez da Mari sair correndo. Ela deu seu melhor enquanto pensa que os gritos da sua turma também estavam chegando até ele. Afinal, ele não somente ajudou, como também todo mundo ficou dependendo dele. A Mari entregou o bastão e no mesmo momento ele ultrapassou todo mundo que havia passado na sua frente. O maluco correu igual uma bala, tava todo mundo em silêncio observando a corrida dele. O céu estava ensolarado, depois de uma chuva gostosa no verão. O Hidaka cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, enquanto todo mundo estava torcendo por ele. Naquela tarde, o time vermelho tava indo embora, todo contente. Uma garota tava feliz da vida, ela convidou o senpai pra sair com ela e ele aceitou. Hoje à noite eles vão se divertir bastante. Foi ela que disse, não foi eu não. A Mari tava ali pensando que o romance também estava tentando florescer no meio daquela corrida toda. E ela também não é nada diferente. Tem algo que ela precisa falar pra alguém. Ela tava rezando pra que ele ainda não tivesse indo embora. Mas ela notou que o Hidaka tava lavando os pés junto com o Yukihiro. Parece que a sua oração foi atendida e o Hidaka notou a sua presença. Ela pergunta se eles estavam brincando na água e ele responde que não. Só estavam tirando a lama que acabou se espalhando durante a última prova. Mas bom, o Hidaka já tava limpo, então ele tava indo embora, mas Yukihiro fala que não é bem assim não. Eles precisam comemorar aquela vitória e deu um banho de mangueira no Hidaka. A Mari ficou assustada pensando que ele iria ficar irritado, nervoso, sei lá o que, mas na verdade os dois começaram a brincar. Ela achou divertido e começou a rir também da cara deles. Mas tempo depois, eles foram até a sala de economia doméstica. Aqui no Brasil não tem isso. A Mari foi pedir pra usar o secador enquanto aqueles dois estavam todo encharcados. O coitado do Aiden levou um soco na cara, chega a estar latejando. O Hidaka já tirou logo sua camisa, mostrando o que ele tem de melhor, os músculos. Mas o Aiden já pediu desculpas, ele acabou se empolgando demais, só que não parece estar muito arrependido não. Mas bom, Yukihiro menciona que aconteceu muita coisa hoje e não consegue parar de pensar o quanto foi divertido. Mas de repente o celular dele tocou, parece que alguém mandou mensagem pra ele falando que hoje é o dia dele preparar o almoço. Então ele vai ter que ir embora pra fazer compras. Ele saiu correndo e pediu desculpas por estar saindo correndo assim depois de ter jogado água nele. Tomou logo uma rabada pra ficar esperto, larga de ser otário. Mas antes dele sair, o Hidaka fala que também se divertiu bastante, mesmo com toda aquela decepção. O Yukihiro foi embora, mas ele ficou pensativo. Como assim? O que ele quis dizer com decepção? No caminho ele acabou se encontrando com a Mari. Ela pergunta se ele estava indo embora pra casa e ele responde que sim. Havia algo que ele precisava fazer. Então ele mandou ela tomar conta do Hidaka, mas na hora ela ficou toda emocionada, vai ficar sozinha com ele. Mas agora o Aida também entendeu. Ele ficou extremamente decepcionado porque o cara que a Mari vive olhando é pro Hidaka. Então ele mandou ela olhar pra ele, colocou ela contra a parede, pegou no cabelinho, chegou pertinho, ela ficou toda envergonhada. Ele tava perto demais. O trouxa quebrou o clima falando que ela tava com lama no cabelo. Mas ele mandou ela ficar parada só mais um pouquinho, falando baixinho no ouvidinho dela que vai tirar aquela sujeira dali. Ela agradeceu toda vermelhinha. De repente ele fala que tava sempre olhando pra ela. O Oishi pergunta: o que é isso daí? É nojento? Que proximidade toda é essa? Será que eles estão namorando? O Aida manda ele pensar o que quiser, mas a Mari pergunta do porquê. Obviamente que eles não estavam namorando e o Oishi sabe disso. Mas agora ele tava indo pra casa porque a lama já saiu. O Oishi pergunta: como assim? Que história de lama é essa? Pegou na cabeça dela e disse que eles se veem novamente amanhã no colégio. Mas obviamente ele entrou em pânico. Aquele trouxa do Oishi falou besteira. Mas hoje ele ficou ganancioso até demais. Ele precisa se controlar um pouco. Ele quer se divertir com aqueles três, mas também quer a Mari só pra ele. Mas ele é tão ganancioso que agora não sabe o que é que ele quer. Enquanto isso, o Oishi estava perguntando se eles realmente não estavam namorando. Pra estar tão perto daquele jeito, não há outra explicativa
não? Ou é isso, eles estavam se pegando legal? Ela fala que não e ele responde que isso é muito chato. Se for entre o humano, uma garota e um homem-fera, o garoto e a humana ficariam juntos e o homem-fera ficaria chupando o dedo. Isso daí parece muito lógico pra ele. Ela pergunta, como assim parece lógico? Homens-feras também podem se apaixonar por humanas. Mas ele manda ela parar de meter o louco. Isso é impossível. Aquele muro estava ali por vários séculos e por um único motivo. Significa que não importa o quanto eles interajam, aquele muro ainda é necessário. Dois lados diferentes que não conseguem ver as coisas da mesma forma. Ou seja, o romance estava completamente fora de questão. Ela deveria deixar isso como um faz de conta que somos meros amigos. Mas ela pensa que não é verdade. A sua mão deveria alcançar ainda mais longe do que isso. De repente, o Hidaka apareceu puxando ela pro seu peito. Ela tava demorando, então ele foi buscar ela. O coitado tava morrendo de frio. Ela pede desculpas e acabou se esquecendo. O Hidaka pergunta se ele ainda tinha alguma coisa pra falar e ele responde que não. Então eles foram embora. Mas ele se pergunta que merda foi essa que aconteceu. Ele até pode fazer aquela cara de magoado, mas tudo que ele disse é a pura verdade. Mas olhando pra trás, ele viu aqueles dois andando de mão dadas. Aí tem coisa. Tempo depois, a Mari tava secando Hidaka, mas tava pensando o motivo dela não ter conseguido responder aquela pergunta. Recentemente, ela também anda pensando naquele muro. Ela achou que tudo ao seu redor iria dificultar ainda mais as coisas entre eles. Não é como se ela estivesse desistindo do amor ou algo do tipo. Aliás, o Hidaka tava pensando no que o Oshi havia dito pra ela. Aquele muro, na verdade, pra ele, é apenas uma entrada para humanos irem e virem. Se não fosse assim, ele não estaria ali naquele momento. A muralha era aberta, então ela pode visitar a cidade dele quando quiser. Na hora, ela ficou surpresa, então aquilo não era um obstáculo? Obviamente, ele fala que não, e não deixaria que fosse um obstáculo entre eles. Ele quer viver junto dela pra todo sempre. Naquele momento, a Mari ouviu apenas a voz baixinha e sincera do Hidaka, mas o seu coração acelerou com força. Na hora, eles se beijaram novamente, língua pra lá, língua pra cá. É, cababa. A Mari, de repente, pediu pro Hidaka deixar o seu cheirinho nela. E o quanto ele quiser, como assim? O Hidaka ficou surpreso, abraçou ela com força, o rabo começou a balançar. Ele não quer fazer isso porque vai acabar atacando ela. Como assim atacando? Ele ainda não estava acostumado com seus feromônimos. Por exemplo, naquele momento, ele já estava no seu limite. Rapaz, a Mari disse que eles podem continuar o que estavam fazendo na casa do Yukihiro dentro daquele quarto? Menina descarada. Ele pergunta se ela concorda, ela responde que sim. As férias de verão já estavam chegando, então seria uma boa ideia. Nesse caso, o Hidaka pediu pra ficar tocando na Mari no seu quarto? Puta que pariu, corta, corta. E ela ainda respondeu que sim. Oh. Depois de toda essa pouca vergonha, as férias de verão finalmente chegaram. Mas na saída do colégio havia um homem fera na porta mexendo no celular. Ou melhor, uma mulher gatíssima. Essa aqui é linda. O Hidaka chamou ela de Kisara e na hora ela pulou nos seus braços. Ela foi até ali pra eles irem pra casa juntos. Agora a Mari vai morrer de ciúmes, ou senão ela morre do coração. O episódio começa com todo mundo surpreso. Outro homem fera apareceu no colégio, enquanto a gatíssima tava falando que as férias de verão finalmente chegaram. E agora o Hidaka finalmente vai poder descansar. Afinal, passou muito tempo cercado daqueles humanos. Ele fala ter entendido, mas mandou ela sair de cima dele logo, porque senão todo mundo vai ficar olhando. Mas ela não liga pra isso não. Afinal, eles estavam sempre daquele jeito. Rapaz, na hora a Mari ficou em choque. Como assim? Ambos estavam muito próximos, então ela não tava querendo se intrometer, mas o Yukihiro quebrou o gelo. Na hora o Hidaka afastou a Kisara e apresentou ela como sua amiga de infância. E também apresentou nossa garota como sua amiga, mas por algum motivo esse cachorro não apresentou o Yukihiro, coitado. A Kisara deu uma cheirada na Mari e notou algo estranho. Ela pergunta se aquela ali era mesmo sua amiga. Ô louco, puxou a Mari pela camisa e disse que não tava gostando nem um pouco do cheiro dela. A Mari, coitada, tava morrendo de medo. E agora que o cacete vai comer solto, mulher brigando por macho. Mas a Kisara apenas pergunta do porquê ela tem sentimentos tão fortes pelo Ri, mas antes de terminar ele interrompeu. Ele já havia dito que todo mundo vai ficar olhando, então é bom ela parar com esse negócio. Enquanto a Mari tava paralisada, aquela menina havia acabado de perguntar do porquê ela tem sentimentos tão fortes pelo Hidaka. O trouxa pediu desculpas e disse que era melhor todo mundo ir pra casa hoje, e o Yukihiro confirmou e o lugar tava cheio de fofoqueiro. Mas a gatinha fala que não gostou nem um pouco da cara da Mari. Tempo depois, o sol tava quente, um pra cada cigarro que tava torrando na árvore. A Mari e o Yukihiro tava tomando um sorvetinho, enquanto ela fala que não sabia que o Hidaka tinha uma amiga de infância. A Mari confirma e fala que ela é muito, muito bonita. Bonita não, gatíssima. Mas ela ficou apavorada quando
quando a Kisara rosnou pra ela. O Yukihiro fala que queria sair logo depois da cerimônia de encerramento, mas não são pares pra uma amiga de infância. De fato é verdade, mas a Mari tá um pouco tristinha. Ela conseguiu ver o Hidaka por pouco tempo e não podia falar nada sobre a promessa entre eles. Sem falar que ela pensou que as pessoas que estavam em volta iam perceber os sentimentos dela, então ela ficou ainda mais assustada. E aqueles dois com tanta intimidade que pareciam até perfeitos juntos. O Yukihiro tomou coragem, convidou a Mari pra sair, obviamente ela aceitou, então eles foram até a praia, ou melhor, até o oceano, porque o Japão não tem praia. Mas ele se pergunta se o Hidaka já havia visto o mar assim tão de perto. Mandou nossa garota tirar o sapato pra entrar na água, pegou na mãozinha dela e disse que aquela louca fez parecer que ir pra casa com ele foi uma grande vitória. Obviamente eles não podem fazer nada parecido, então vão usar aquele momento pra aquecer o coração peludo do Hidaka. Tentou tirar uma fotinha dela junto do oceano, mas a menina tem as pernas bambas, acabou tropeçando, iria cair, mas Yukihiro segurou ela e colocou no seu peito. Na hora o clima mudou completamente, ela ficou toda coradinha, mas fala que tá tudo bem, acabou pisando em algo ou alguma coisa, não sabe o que é não. O Yukihiro deu uma olhada e fala que é um pepino do mar, mas aquele dali não é venenoso não. Na hora a menina ficou louca, começou a correr, aquilo foi estranho. Era grande e mole e tava no seu pé. Mas não adianta correr não, porque pra lá também tem. A coitada deu um berro enquanto o Yukihiro tava caindo na risada. Uma brisa fria no verão que soprou, fazendo a Mari combinar perfeitamente com o ambiente. O Yukihiro ficou impressionado com a beleza que ela possui, conseguiu tirar a foto perfeita. Naquele momento, naquele pequeno momento, ela estava tão radiante quanto começaram o dia. E assim, o dia foi terminado com um lindo sorriso da Mari. Por isso, ela não deve se esquecer de sorrir depois de ter ficado tão deprimida. Ela diz entender, mas com certeza ele deve ter ouvido aquelas palavras de mais cedo. Mas sem qualquer dificuldade, ele conseguiu transformar o seu arrependimento em um belo sorriso. Por esse motivo, ela agradeceu o Yukihiro que pegou na cabeça dela e o trouxa responde que eles são amigos. A Mari pensa que não queria ter ficado com medo, muito menos tristes. Mas agora não há mais nada que ela possa fazer além de sorrir. Mesmo assim, ela gostaria de falar com o Hidaka? Toma aí, seu trouxa, ajudou e não ganhou nada, não sobrou nada pro Betinha. Enquanto isso, na cidade dos Homens Feras, o Hidaka tava irritado. Ele ficou assim porque a Kisara rosnou pra sua amiga. Mas ela responde que foi por causa do cheiro dela, sem falar que ela consegue sentir o cheiro dele nela também. É como se aquela menina tivesse marcado ele, é estranho. Isso daí não é amizade não, nem ferrando. E pra um homem fera aquilo é muito errado. Mas o Hidaka calou a boca dela e disse que foi ele quem marcou a Mari. E fala que só chama ela de amiga pra ninguém ter a mesma reação que ela teve. A voz da coitada tava falha quando disse que ele havia mudado. Agora ele sai dos muros mesmo sem ter aula. Tava tudo bem se ele apenas quisesse se acostumar com os humanos. Mas ele sabe que vai acabar se machucando. Afinal ele se apaixonou por uma humana. Ninguém vai aceitar aquilo. E a coitada tava quase chorando. Ela também gosta dele. E também não vai aceitar aquela decisão absurda e foi embora correndo. O Hidaka pensa que ouvir aquilo de alguém que é como sua irmã mais nova doeu bastante. Mas de repente ele recebeu uma mensagem do Yukihiro que mandou a foto da Mari falando que foram ao encontro juntos. Na hora o coitado até abaixou o rabo. De repente a Mari ligou pra ele. O Hidaka pergunta se ela tava com o Yukihiro, mas ela fala que não, já tava indo pra casa. Ele mencionou sobre a foto e a coitada ficou toda tímida. Ela pergunta se não ficou estranho. Obviamente ele fala que não, na verdade ficou muito bonita. Na hora ela ficou toda eufórica. Agora ela não sabe o que falar com ele não. O Hidaka pediu desculpas pela Kisara. Meio que ela nunca sabe como se conter, mas a Mari fala que tá tudo bem. Aquele rosnado deve ter sido uma reação natural, afinal ela é uma gata. Além disso, ela não tem medo de ser criticada e pensa que o que realmente deixa ela muito assustada é ficar longe dele. Deixa sua mãe saber dessa sua pouca vergonha. Além disso, ela fala que vai ligar pra ele durante todas as férias de verão, mas o cachorro fala que gostaria que tivesse aula amanhã. Naquele momento, ele tava morrendo de vontade de dar um abraço nela. E ligar não vai ser o suficiente, ela deve logo visitá-lo. Cachorro safado, tá querendo afiar a manimba da menina. Na hora, ela ficou até com a orelha toda vermelha, chega até tá quente de tanta vergonha. Agora que ela tava longe pela primeira vez, ela percebeu que mesmo ouvindo sua voz, o calor do seu corpo estava muito longe. Ela tava impaciente, mas também animada, e o coração dela tava até doendo. E essa febre só vai passar quando ela vê ele novamente. Então, o mês de agosto finalmente chegou e nossa garota tava na frente do muro da cidade dos Homens Feras. Ela mostrou o documento e deram autorização para ela entrar, mas estava um pouco assustada. Ela não sabe como é o outro lado daquela porta, mas ela deu o primeiro passo rumo àquela nova cidade. Enquanto isso, o Hidaka tava esperando ansioso quando de repente ele viu a Kisara que tava uma gatinha com essa roupa. Mas ela não tá querendo conversar não, ela tá indo se encontrar com suas amigas, então foi embora, toda envergonhada. Tempo depois, tomando suco, ela tava pra baixo. Como assim o Hidaka arrumou uma namorada assim do nada? Mas as garotas falam que já era esperado, ele é muito popular. Sem falar que ele ignorou todos
todos os avanços que ela deu. Mas ela responde que não, na verdade ele pensou que o amor que ela sente por ele é um amor de família. Mas como aquele trouxa ignora os feromônios, ela vai ter que falar o que sente na lata. De fato, ela sabe disso, mas ficou confortável sendo apenas sua amiga de infância. É dito que ele nasceu de um homem fera e uma humana, então ele se destacava bastante. Mas estava sempre mal-humorado, então ela achou irritante, ou assim ela pensou. Na verdade, ele sempre foi muito quieto, mas sempre muito gentil. Ela sempre gostou dele, ainda gosta, mas ainda assim não gosta do cheiro daquela humana irritante. Ela sabe que a mãe do Hidaka é uma humana, então falar aquilo pra ele foi muito cruel. Não é porque a maioria dos humanos são pouco amigáveis que ela deveria julgar daquela maneira. De repente, a Mari acabou chegando em um lindo campo de flores e o Hidaka também agarrou ela por trás, assim é perigoso. Já se passaram 2 semanas e ele já não estava aguentando mais. A Mari fala que aquele campo era muito bonito, ele responde que sim. Provavelmente foi muito assustador ela passar pelo portão, então ele queria que ela visse aquele lugar em primeiro lugar. Mas ela responde que não estava assustada não, depois do primeiro passo o medo foi embora. Não tinha prédio de concreto nem nada do tipo, era apenas a natureza bela e pura. A Mari finalmente matou o desejo de beijar o seu cachorrão. Só aquele momento valeu a pena esperar 2 semanas? Depois disso eles foram pra cidade, mas o Hidaka disse que hoje ela tava ainda mais fofa com aquela roupinha. A coitada tava quase tendo um ataque do pulmão. Na vila ela ficou surpresa, era um mundo totalmente diferente. Pessoas iam e vinham, pessoas não, cachorro. Crianças brincavam, crianças não, pets. Era como um mundo medieval. Aliás, ali também havia outros humanos que iam visitar seus amigos. Mas também tem uns cachorros que odeiam humanos, então ela deve saber que não estava totalmente segura. Um cachorro ali pediu ajuda do Hidaka para carregar umas caixas, mas ele não gostou muito não. Mas ela fala que pode ir, não tem problema não. Aliás, o cachorro fala que o cheiro dela era muito gostoso. Um cheiro de uma pessoa gentil e apaixonada. Na hora o Hidaka ficou surpreso, ele notou o que estava acontecendo. A Mari estava relaxando naquele ambiente calmo e tranquilo. Mas de repente a Saka apareceu e assim chegamos ao fim de mais um episódio. Esse daqui foi muito bom, essa gatinha aqui mudou completamente o clima da história. Ficou sem falar que ela é gata, eu já disse que ela é muito gata. Ai papai, apaixonei. Esquece do like não, se inscreve no canal e dito isso, até o próximo vídeo, Deus abençoe. Vou ver se eu arrumo uma gata dessa pra mim. O episódio começa com nossa garota se encontrando com a Kisara. Na hora ela pegou a Mari e saiu correndo e o Hidaka percebeu e foi atrás. Elas correram até um lugar totalmente fechado, mas a Mari tava pensando que acabou saindo de onde o Hidaka mandou ela ficar. A Kisara pergunta o que diabos ela tava fazendo ali na cidade dos homens feras. Ela responde que foi visitar, mas a gata sabe que ela tá mentindo. O cheiro dela entrega tudo. Com certeza ela tava em encontro, afinal tava muito feliz. Na hora a Mari ficou surpresa, dá pra perceber isso pelo cheiro também. A Kisara ficou toda boba, como assim ela não sabia disso? Ela ficou assustada naquele dia quando ela rosnou pra ela lá no colégio. E agora ela simplesmente entra ali como se não fosse nada. Ela pergunta se a Mari tem coragem de enfrentar qualquer pessoa que fale mal dela por ter entrado ali. Mas a coitada aqui não tava entendendo nada do que essa doida tá falando. A Kisara tava preocupada. Será que essa louca vai ficar bem? Parece que ela vai sair correndo a qualquer momento feito uma maluca. A Mari responde que não pensou em nada além de coragem. Afinal, andar pela cidade da pessoa que ela ama. Pessoa não, cachorro. Cresceu, ela fala que fica muito feliz e o seu coração tava cheio de amor pelo Hidaka. Então vai ficar tudo bem. Enquanto ela pensa que eles se tocam, sorriem, então vai aproveitar cada momento que eles podem curtir juntinhos. A Kisara responde que os pensamentos dela são de uma boa pessoa, enquanto ela, ao contrário da Mari, não pensou em nada daquilo. E toda fofinha ela pediu desculpa pra Mari porque falou do cheiro dela ser horrível. Mas nossa garota fala que tá tudo bem e ela percebeu várias coisas depois daquilo. Mas a Kisara mandou ela parar com isso, fica aí acumulando pontos de garota boazinha. Se continuar assim, ela vai ficar toda patética e chateada. Afinal, esses dois têm uns sentimentos um pelo outro e ela não pode fazer nada. Na hora, a Mari se pergunta se ela também sente alguma coisa pelo Hidaka. De repente, 2 cachorros apareceram perguntando se havia acontecido alguma coisa com ela porque tava chorando. Ela responde que não aconteceu nada, mas eles perguntam se essa humana estava intimidando ela. Pegou a Mari pelo braço e puxou com força. Ela tentou se defender, mas ele tampou a boca dela. Mas a Kisara mordeu o braço desse trouxa e mandou ele sair de perto. A Mari é uma boa garota, ela não fez nada de errado. Mas o otário ficou irritadinho porque tava sangrando. Tentou bater na Kisara, mas na hora a Mari pulou na frente e conseguiu proteger a gata. E pergunta do porquê ela fez isso, ela é humana, aquilo é muito perigoso. Todavia, nossa garota fala que já havia dito que vai cuidar do Hidaka e de todo mundo ao seu redor. Aliás, falando nele, apareceu ali, botando o cachorro pra cheirar o chão. Foi até a Mari, pegou ela no colinho e pediu desculpas pela demora. Assim a Saka fica com ciúmes, pô. Tempo depois, eles foram até a delegacia canina prestar queixa do trouxa. O guardinha ali pediu desculpas, o
aumentar a segurança, então ela pode ficar tranquila. O Hidaka pergunta se ela tava bem, mas ela responde que sim. Todavia, ó, as mãos dessa menina aqui tá tremendo mais do que vara verde. A Kisara apareceu ali toda preocupada, perguntando se ela tava bem, se cuidaram bem dos seus ferimentos direitinho. Oh, meu Deus do céu. Mas ela fala que tá bem sim. A mão da Kisara também tava machucada. O Hidaka tentou passar um paninho na pata dela, mas ela não aceitou não. Ela fala que não tava tentando ser forte nem nada do tipo, só tava deixando aquela garota ficar com ele porque ela protegeu ela. Então ele deve guardar aquele lencinho pra Mari. Mas já caiu assim, desistiu fácil. A coitada é lerda, não entendeu porcaria nenhuma. A Kisara ficou irritada, ela tá dizendo que não vai deixar o Hidaka ficar paparicando ela não. E também vai apoiar o relacionamento desses dois. Puxou a Mari pelo braço e mandou ela cuidar muito bem do Hidaka. E nem te conto como ela vai cuidar daqui a pouco. Mas se aquele cheirinho que ela tem peculiar ficar fraquinho, ela vai tomar o Hidaka de volta e foi embora. Falando nele, ele tava aqui com o rabinho balançando. Ele ficou muito feliz que a Kisara tenha aceitado. As mãos da Mari também havia parado de tremer. Afinal, a Kisara demonstrou muita gentileza e também ela tava muito feliz. Mas de repente ele perguntou se ela não tava querendo ir pra casa hoje. Obviamente ela responde que não, ainda não havia cumprido o combinado. Obviamente ele sabe disso, mas pergunta se ela não tava com medo de ser tocada por ele naquele momento. Como assim tocada? Chegou perto do Hidaka, colou nariz com nariz e falou que não tava com medo não. Mesmo ele sendo um homem-fera muito forte, ela sabe que ele vai ser extremamente carinhoso com ela. O que é que vocês estão querendo fazer, menina? Então ela não vai ter medo do toque dele? Ele pergunta se ele precisa se segurar e ela responde que não. Aí tem coisa. Tempo depois, ela tava na frente da casa do Hidaka, mas de repente ficou assustada. Os pais dele devem estar em casa e ela não sabe como é que tava, se tava arrumado, se tava feia, se tava esquisita, se tava fedendo. Todavia, o Hidaka fala que eles estavam no trabalho. Isso daqui não vai dar certo, não. Eles entraram e o Hidaka já colocou ela pra esperar no seu quarto. Ela deu uma boa olhada, era até arrumadinho, mas seu coração já tava batendo mais forte. De repente, ele voltou com um paninho e água molhada pra tirar o cheiro daquele vira-lata que foi bruto com ela. Beijou a mãozinha dela e logo o clima começou a esquentar. Isso daqui em filme não funciona não. Foi subindo, até que deu um beijão nela. Do nada, ela pergunta se ele tava querendo praticar. Praticar o quê, sua louca? Mas o Hidaka tava cauteloso, isso pode ser perigoso. Afinal, eles estavam sozinhos dentro de casa. Ô, louco, ele pegou a funcieira do pai dele que usa pra... Ô louco, ele pegou a focinheira do pai dele que usa pra não perder o controle quando tá no cio. Mas a Mari fala que ele não precisa ir tão longe não. Todavia ele não quer acabar degustando dela, digo, machucando ela. Sendo assim, ela agradece porque não vai ter arrependimento nenhum. A Mari fala que parece que eles estavam fazendo coisas proibidas, mas o Hidaka jogou ela na cama e disse que já estavam fazendo várias coisas proibidas. Mas agora ele quer saber até onde pode ir. A Mari pensa que já sabia tudo que iria acontecer quando eles fizeram aquela promessa. Isso era um treinamento pra ele se acostumar, mas também um jeito de realizar o seu desejo. O Hidaka começou dando uma cheirada no cangote dela, mas tava ainda mais gostoso do que no colégio. Desse jeito ele vai acabar perdendo a cabeça. De repente começou a descer o zíper do vestido dela e ela permitiu. Essa louca fala que agora consegue sentir o calor da mão dele na sua pele. De repente ela fez um som estranho, agora que ela não quer mais parar. Então o Hidaka tava querendo morder, deixar ela toda marcadinha. Que porra é essa? Olha a cara dessa pouca vergonha dessa menina. Todavia ela não tava querendo ir mais longe do que aquilo, afinal ele tava sofrendo bastante. Oh, e como tá sofrendo. Mas ao mesmo tempo ela não sabe o que deve fazer, ela não quer parar agora não. Ô louco, o Hidaka levantou a saia. Quem viu o mangá sabe que a cena aqui foi censurada. Colocou a Mari contra a cama e tava se tremendo todo, ele não tava conseguindo aguentar mais e ela percebeu. Segurou a mão dele com força e disse que era melhor parar agora. Na hora ele conseguiu se controlar e mandou ela vestir sua roupa de volta. Parou na porta e pensou que gostaria de tocar na Mari, mas de um jeito humano e não daquele modo descontrolado. Enquanto a Mari tava achando incrível ele ter conseguido se controlar mesmo estando tão perto daquele jeito e se tocando bastante. Ao contrário dela, que quando sentiu aquela sensação gostosa acabou se afogando nela. A brincadeira foi tão boa que ela perdeu as forças da mão e o Hidaka teve que ajudar a fechar o vestidinho dela. Obviamente, o safado aproveitou para dar uma lambida no pescoço dela. O Hidaka fala que toda aquela empolgação foi o suficiente para ele se lembrar da voz dela, do som e do calor do corpo dela. E da próxima vez ele vai tentar ficar ainda mais calmo. Nem terminou a primeira e já tá pensando na próxima. Vai com calma aí, lobo mal. Mas a Mari jurou que vai ter uma próxima vez. Tempo depois, nossa garota finalmente estava indo pra casa, mas com o coração cortado. O Hidaka abriu os braços e ela se jogou naquele corpo peludo e quente. Ela fala que hoje foi muito divertido e brincadeira muito boa. E ficou muito feliz de ter conhecido a cidade dos homens feras. Então, toda tristinha, ela se despede. Mas de repente, o Yukihiro mandou uma mensagem pedindo pro Hidaka ajudar ele com a lição. A Mari
Mari também não fez, então eles combinaram de fazer juntos. Um tempo se passou e naquele dia tava todo mundo reunido na lojinha de café fazendo a lição. E a Mari, como sempre, tava, né, não tava conseguindo segurar a vontade de tocar no Hidaka. Mas agora ela teve que disfarçar. Todavia o Yukihiro não é burro nem nada, nem muito menos cego, e ele viu tudo. Ela foi buscar uma bebida e o Yukihiro fala que sentiu uma aura doce entre eles. Com certeza andaram se encontrando sem ele saber. Mas agora que estavam juntos novamente, ele quer saber se eles ainda são amigos. Obviamente, o Hidaka fala que sim, ainda mais agradece pelo Yukihiro ter convidado eles dois. O coitado ficou emocionado, ele tava tentando ficar com ciúmes, mas não tava dando muito certo não. Agora tudo que ele pode fazer é planejar um monte de coisa pra eles não ficarem sozinhos juntos pra não dar ruim. Aliás, ele lembrou que hoje havia um festival e decidiu procurar um lugar pra eles irem ver juntos. Eles começaram a subir a escadaria incrivelmente alta que dava pra ver toda a cidade ali de cima. Todavia tiveram que entrar numa floresta porque não tinha mais pra onde ir. A Mari pergunta o que é que esses dois estavam tentando fazer. Eles simplesmente deram as mãos e mandou ela aproveitar o verão. Na hora ela ficou toda coradinha. Agora tem dois machos dando a mão pra ela. Eles entraram na floresta com a Mari de olhos fechados e de repente aquela escuridão foi tomada pelas luzes de centenas e centenas de balões de arroz. A Mari ficou toda emocionada, é como se eles tivessem um festival. O Yukihiro tava todo vermelhinho enquanto o Hidaka fala que nunca viu fogos de artifício. Assim, não era pra ele estar assustado não com barulho? O cachorro aquele caso não pode ouvir fogos que começa a se tremer todinho. Então as férias de verão finalmente acabaram e parece até que foi um piscar de olhos. A amiga da Mari tava ali mandando todo mundo entregar logo o formulário pro festival escolar. Pensa no lugar pra ter festival, viu? Botou a baia no chinelo. Nossa garota, como sempre, tava no mundo da lua, ou talvez no mundo do Hidaka. Bom, chegou a hora do almoço e o Yukihiro chamou o Hidaka pra ir almoçar com ele, mas ele vai ter que entregar um livro na biblioteca. A Mari aproveitou pra dar desculpinha que tava querendo procurar um livrinho também. No caminho, ela não consegue tirar o olho dele, parece até que tá querendo alguma coisinha. Ela tava ali tentando pegar um livrinho, mas tava muito alto, então o Hidaka chegou pra ajudar e ela ficou toda felizinha. De repente, um trouxa começou a gritar na biblioteca, não pode não. Ele ia passando, quando de repente viu o Hidaka e ficou surpreso, era um homem fera. Obviamente, ele teve que esconder a Mari debaixo do seu peitoral peludo. Ele foi embora, mas a Mari pediu desculpas, ela ficou com medinho de alguém ver eles juntos. Logo agora que eles haviam se aproximado tanto. Mas o Hidaka responde que tava tudo bem e o maldito já tava dando uma cheirada saborosa nela. Colocou a mão na cabeça e chamou ela pra meter o pé. O trouxa do Yukihiro deve estar cansado de tanto esperar. Tempo depois, eles estavam no terraço do colégio, falando que logo logo o inverno vai chegar. Então eles vão ter que procurar outro lugar pra lanchar. Mas a Mari só tava pensando que começou a notar que o Hidaka tava tratando ela de uma forma ainda mais natural. Quanto à distância e o jeito dele é até cheiroso. Pronto, agora ela consegue sentir os feromônios também. É a mutação por causa da saliva excessiva? Mas seria ótimo se ele não perdesse o controle no treinamento. Como assim? Porque seria ótimo. Mas se aquele cheirinho doce que atraiu a tentação pro cachorro virar algo normal, talvez uma simples humana como ela não vai ter mais nada pra atrair a atenção do cachorrão. Mas ela tava muito distante e os dois ficaram preocupados, mas ela responde que tava tudo bem, só tava pensando em alguma coisa, né? Muito doida. Tempo depois, o Hidaka perguntou se ela tava pensando em alguma coisa. A coitada ficou assustada, ele percebeu. Mas ela responde que não tava pensando em nada. Só que o safado tava sentindo um cheirinho de mentira. De repente, quem apareceu foi minha gatinha favorita, a Kisara, toda fofinha. Ela tava aliviada, pensou que fosse perder a Mari. Mas ela tava grudada demais. O Hidaka tirou ela de perto, tá com ciúmes. Aliás, ele pergunta o que diabos ela tava fazendo ali. Ela responde que tava ali querendo fazer compras com a Mari. E o motivo é porque ela estragou o elástico dela naquele dia tentando proteger ela daqueles puguentos. Então agora ela tá querendo dar um presentinho pra Mari e vai escolher um muito fofinho. Obviamente que ela aceitou e não tem como não aceitar essa fofura toda. Sem falar que ela tava querendo encontrar alguma coisa pra ficar ainda mais fofa pro Hidaka. Tempo depois, o Yukihiro apareceu perguntando se havia acontecido alguma coisa e ele responde que a Mari saiu pra fazer compras com a Kisara. Obviamente ele ficou surpreso e pergunta como é que isso aconteceu assim do nada. O Hidaka fala que ela foi visitar a cidade dos Homens Feras e recentemente acabou virando amiga da Kisara. Ele tava preocupado, mas a Mari acabou escolhendo a Kisara e deixou ele pra trás. A primeira ilusão amorosa o caba nunca esquece, né? Tá na friendzone, coitado. Enquanto isso, a Kisara tava toda animadinha, escolhendo uma pulseira que combinava com a Mari, mas de repente ela disse que queria algo que o Hidaka gostasse. Minha doce Kisara fala que tava tudo bem, mas seria melhor se fosse algo que ela mesma gostasse. Obviamente ela quer isso também, mas quer que o Hidaka veja ela como mulher e não como uma refeição. A Kisara ficou irritada, essa desgraça só pode tá metendo no louco. O
Os dois estavam com um cheiro de me abraça, me pega agora há pouco, e agora ela fica falando essas bobagens? Mas ela sabe disso, não é como se ele não pensasse nela. Só que ela quer ficar ainda mais fofa e mais feminina pra atrair a tentação pra ele. Minha gatinha ficou cativada, ela é muito sincera com as palavras. Só que o Hidaka libera um cheiro tão doce que chega a ser enjoativo e tava totalmente direcionado pra ela. Se eles tentarem se resolver, vão se entender ainda melhor. A Mari pensa que não consegue sentir o diabo desse cheiro, mas os sentimentos dela são verdadeiros e fiéis. Então, no dia seguinte, o Yukihiro notou que ela tava com um penteado diferente. A Mari responde que tava querendo mudar um pouquinho a aparência, enquanto o Hidaka tava olhando pra ela com um brilho no olho. De repente, o Yanagi meteu o pé na porta, chamando o Yukihiro pra treinar, mas esse trouxa só consegue pensar em basquete. Só que ele responde que era pra fazer comida. Parece que o clube de basquete vai ter uma barraquinha de comida no festival. O Yanagi pergunta se eles querem ajudar também. A Mari iria aceitar, mas o Hidaka disse que tinha algo melhor pra fazer, então vai deixar o Yukihiro se virar. O moleque nem saiu direito e o Hidaka já pulou nos braços da Mari pra ela não fugir. Agora que ele finalmente se acostumou com o cheiro dela, ela não precisa mais se preocupar com ele. Na hora ela notou que havia ficado tão desesperada com seus próprios sentimentos que acabou esquecendo completamente do cachorrão. Abraçou ele, falou que amava e meteu logo um beijo no focinho. Mas ele pergunta se aquele cabelo foi mesmo pra variar o estilo. Ela responde que não. Na verdade, era pra ele achar ela ainda mais fofinha. Ele responde que ela tava muito linda. Ela sempre tava linda, seja sorrindo, seja tristinha ou até nervosa. Ela sempre tá deslumbrante. Ela pergunta se ele pensaria assim se aquele cheirinho sumisse do nada. Obviamente que sim, né? O cheiro dela deixa ele bastante atraído, mas não precisava disso pra ele ficar apaixonado. De repente, ele deu uma lambida no pescoço dela, a coitada ficou assustada. Mas agora ele tava conseguindo se controlar, então tava tudo bem fazer aquilo ali. A mão boba já subiu de nível, mas de repente alguém apareceu e Hidaka pensou rápido, mas a Mari tava toda vermelhinha. Um deles percebeu o que tava acontecendo e pensa que vai ser um excelente furo de reportagem. O cachorro que come a estudante. Tempo depois, a turma decidiu no pedra, papel e tesoura, os trouxas queriam fazer compras. E adivinha quem foi os trouxas? Isso mesmo, o Yukihiro e a Mari. Eles chamaram o Hidaka, mas o coitado tava muito ocupado. As garotas ali atrás ficaram impressionadas com o trabalho maravilhoso que ele havia feito. O Yukihiro ficou irritado, eles estavam dependendo demais do Hidaka, mas todo mundo viu ele pedindo ajuda também, esse hipócrita. A Mari mandou deixar quieto com esse sorrisinho fabuloso no rosto. Ela vai se esforçar, então eles podem fazer compras juntos. Mas o coitado ficou chateado, ele tava querendo fazer compra com os três. O Hidaka todo fofinho, parece até... Deixa pra lá. O Hidaka, todo fofinho, diz que caso ele esteja carregando muita coisa, é só pedir ajuda que ele vai ajudar. E aqui ficou meio gay. Ficou meio gay mesmo. Mas bom, tava na hora de fazer as compras, enquanto o Hidaka finalmente estava se enturmando com a turma. Mas de repente, no corredor, a Mari cruzou com aquele repórter de mais cedo que tava procurando pelo Hidaka. A cena corta pra cidade, numa lojinha, com nossa garota super animada fazendo compras. Pensa numa coisa que mulher gosta de fazer compra. Eles estavam procurando coisas retrô, mas obviamente o Yukihiro não entende nada disso. Sem falar que ele é péssimo em escolher presentes. De repente, ele lembrou que o aniversário da Mari estava chegando e ela vai fazer 16 anos. Mas que porra é essa aqui? Essa menina vai fazer 16 anos e já tá desse jeito? Oxi, o mundo tá perdido mesmo. E eu com 16 anos tava jogando Free Fire. O Yukihiro mandou ela escolher alguma coisa, mas ela responde que tava tudo bem. Como ele sempre tava cuidando dela, ela que vai dar um presente pra ele? Mas o aniversário dele tava muito longe e foi ontem, dia 8 de dezembro. Sendo assim, ela pergunta o que é que ele vai querer. Ele responde que é a Mari? Oh, garotão tá aprendendo, né, safado? Tá aprendendo porra nenhuma. Ele fala que qualquer coisa que ela gostar, ele vai querer. Sabe nem aproveitar a chance que a vida dá. Ele tem que ficar sozinho mesmo. Mas a Mari notou que havia algo muito errado. Sempre que eles estavam juntos, os três, o Yukihiro fazia aquele momento se tornar muito valioso. Seus conselhos sempre foram os melhores, mas parece que ele não estava falando a verdade sobre os seus sentimentos. A Mari pegou no bracinho dele, disse que caso tenha algo que ele queira, é só pedir. Ele ficou surpreso e pergunta se acabou deixando ela preocupada com seu jeito meio gay. Obviamente, ela estava preocupada, mas se tiver alguma coisa que ela possa lhe dar, ela vai dar com muito prazer. Essa menina aqui é muito sonsa. Mas bom, e o Yukihiro diz ter entendido e vai tentar se expressar melhor da próxima vez. E fizeram até uma promessinha. Dito isso, eles voltaram pro colégio. Notaram que o Hidaka havia sumido. O cara que fala que o garoto do jornal havia chamado ele pra fazer uma entrevista. Mas ele precisa voltar logo, ele é muito necessário, senão as coisas aqui vai desmoronar. Só que aquele cara do jornal é chato pra dedéu. E o Hidaka ainda teve o trabalho de sair da sala com ele pra não atrapalhar muito. O Yukihiro mandou que a Mari fosse procurar o Hidaka. Enquanto andava, ela notou que aquele trouxa
trouxa tava perguntando qual era a sensação de participar de um festival humano sendo um homem fera. O Hidaka apenas fala que tudo era muito bem feito, mas o moleque não gostou não. Ele tava querendo escrever um artigo legal onde o tema era: será que os homens feras conseguem compreender as emoções humanas? De repente, a Mari pulou na frente falando que o professor tava chamando o Hidaka. Obviamente, ele agradeceu, esse cara é muito chato. Então ele pediu desculpas, porque mesmo sendo um homem fera, suas respostas eram humanas. De repente, o moleque se jogou nos pés dele e começou a se bater no chão, falando que não vai deixar que ele vá embora. Mas o Hidaka foi lá, levantou ele, meteu o pé correndo e o trouxa foi atrás. Eles entraram numa sala, não havia saída, então ele pegou a Mari no colinho e pulou pela janela. O otário ficou lá igual um trouxa olhando pro nada. A Mari pediu desculpas, ela demorou demais pra fazer alguma coisa. Só que agora, pensando melhor, aquele maluco tava provocando ele. E quando ele perguntou: como foi que você conseguiu se relacionar com humanos? O Hidaka quase perdeu a cabeça. E agora que a turma chama ele pelo nome, começou a sentir que tem menos tempo como um homem fera. Talvez ele tenha relaxado um pouco demais. A Mari pensa que ele estava mudando, assim como todo mundo ao seu redor. Depois disso, eles voltaram pra sala e o pessoal colocou na porta que o clube de jornalismo estava proibido de entrar. Um cara ali notou que a Mari estava sempre junta do Hidaka, até foi buscar ele e pergunta se por acaso, só por acaso, eles estavam namorando. Na hora, o Yukihiro ficou surpreso e o Hidaka acabou escutando aquilo, né? Mas a Mari estava ali toda bobinha com o presente que ela ganhou. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E eu não tenho nada pra falar não, mas como é que essa menina tem 15 anos? Esse mundo tá perdido mesmo. Eu com 20 nunca fiz um negócio desse. Ainda bem que eu tenho mãe. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe.